Então a gente vai continuar um pouquinho essa análise das aparências. Pensem o seguinte, para a gente poder chegar e se preparar para ouvir os ensinamentos de topo do budismo, que vão nos liberar, enfim, assim, que não vai ser só um ensinamento que eu vou aplicar na minha vidinha enquanto eu mantenho a minha vidinha, mas um ensinamento completamente liberador. Pensa, para a gente ir além de vida e morte, ou ir completamente além de qualquer fixação a alguma identidade. Então, para a gente se preparar para esses tipos de ensinamentos, a gente vai ter que questionar a visão de que nós somos alguém vivendo num mundo concreto. Então não tem como a gente ouvir espaço básico além de vida e morte ou tudo é um sonho enquanto a gente se sente alguém num mundo concreto. Não tem como olhar assim, nossa consciência é livre de todas as aparências enquanto a gente se sente alguém acordando na segunda-feira no mundo concreto. Então esse mundo concreto ele vai precisar ser questionado. Então a gente vai ter que realmente, pessoal, não deixar nenhum tipo de crença ou teoria não investigada sobre o que a gente já chama que é a vida, o universo. Então a gente vai ter que questionar toda a sensação de... Todas as coisas que a gente acha sobre a vida e o mundo, e nós mesmos e as coisas, não dá pra gente manter isso e manter ao mesmo tempo a visão além dos extremos, entendeu? A gente pode manter nossa visão política, nossa visão de como que a desigualdade social tem que diminuir, porque tem, mas sorrindo por dentro. Se a gente realmente transformar isso como a nossa visão de base, a gente pode até virar um bom ativista, digamos assim, mas a gente vira um ativista no samsara, ou seja, limitado, sofrendo. Então a gente não consegue, até mesmo fazer as coisas que a gente quer fazer, a gente vai ter dificuldade. Lembrem, tudo é melhor iluminado. Ou seja, tudo é melhor com essa visão, né? Então, para entrar nisso, eu já vou começando diretamente no roteiro do Lama Santen, que é um roteiro de 8 pontos, que é como se fosse didaticamente como abrir a visão. Daí vocês não levem o roteiro de 8 pontos a sério, porque senão ele vai ficar discursivo, entendeu? Ou seja, a gente fica 1, 2... Mas ele é um jeito da gente... Como é que o Lama vê, entende? O Lama vê assim, daí o Lama vai nos apresentando, olha isso, daí olha isso. Mas não é uma coisa passo a passo, é só um jeito de ser apresentada a visão. O ponto todo é o olho. Lembrem que a visão, ela não está lá de dedos. Então não tem 8 pontos, está lá de dedos, tá? Então a gente já, para isso, eu vou trazer algumas citações para mostrar como que é o resumo dessa visão. E aí a gente entra no detalhamento dessa visão. Então, o Buda no Sutra do Diamante, esse documento vocês vão receber, tá? O Buda no Sutra do Diamante, ele diz assim, todos os fenômenos são e deveriam ser vistos, ou seja, não é que eles deveriam ser vistos só, eles são isso. São e eles deveriam ser reconhecidos como tal. Então, todos os fenômenos são e deveriam ser vistos como uma bolha, uma sombra, um fantasma, um relâmpago, uma gota de orvalho, uma chama oscilante, uma nuvem, um sonho, uma ilusão. Então, todos isso são exemplos de algo que aparece, mas não tem substancialidade nenhuma, entende? Aparece, mas não está lá, entende? Vocês imaginam a gente morrer assim? Minha vida... muito bom. Como diz o Alan Wallace, no final da vida não dá mais para trabalhar bolha a bolha. Você tem que pegar tudo e chamar de uma bolha só, bolha da minha vida. E aí, como diz o Dilgo Khyentse Rinpoche, diz assim também, assim, no fim da vida você voe como uma águia nos céus. Ou o Lama às vezes brinca assim, no fim da vida é na real na nossa prática. Na hora de praticar, o Lama diz assim, você deveria tirar a roupa de você mesmo, a roupa da sua vida inteira, como alguém que tira uma roupa já velha, se despe dela. Isso é só uma chave do Lama, você se despe daquilo e simplesmente deixa aquilo ir embora, assim. Então isso é bem legal, né? A possibilidade da gente olhar no fim da vida. Quem que vai sofrer assim porque deu errado alguma coisa na vida? Se a gente no final da vida falar assim, minha vida, a pessoa morre aberta, assim. Super, sem nenhum tipo de fixação à vida, né? Então, esse é o Buda no Sutra do Diamante. O Buda no Sutra do Surangama, o Surangama Sutra também é um sutra que traz visão, que o Lama gosta. O Lama gosta muito do Lankavatara
e do Surangama. Então fica uma nota mental para a gente eventualmente encontrar esses sutras, né? Sutra do Diamante, Vimalakirti, Surangama e Lankavatara. Vai tempo, mas a gente, lá no CEP São Paulo, agora a gente está estudando Vimalakirti. Então o Buda no Surangama diz assim, essa citação do Buda, quando eu encontrei, eu acho ela um resumo da visão. Assim. Olha que bonito. O Buda diz, as coisas não são o que parecem ser, nem são qualquer outra coisa. No em inglês é assim, nem diferentes disso, de que parecem ser. Ou seja, as coisas, elas têm uma natureza livre da aparência, mas elas não, essa natureza livre das aparências não está em outra coisa que não na aparência. A aparência é a expressão disso. Isso é um outro jeito de dizer forma é vazio, ou seja, as coisas não são o que parecem ser, mas vazio é forma, nem são qualquer outra coisa. Então lembrem que a vacuidade não é outra coisa, é a qualidade mesma daquilo. A essência de nós mesmos é a vacuidade. Como diz o Lama, se você quiser espremer uma namorada, esse é o exemplo do Lama, você espreme e vai sair o quê? Luminosidade. Porque, ou seja, sai só a sua mente, entende? Não tem outra coisa ali. Então, a essência da aparência, que a gente acha que é alguma coisa, é a vacuidade, ou seja, a liberdade daquilo mesmo. Toda coisa é livre de si mesma. Não tem a coisa na coisa. Então, a essência de tudo é espaço. Esse é um outro jeito de dizer. Entende? Então, não perder a visão é nunca achar que você está em outro lugar que não é um espaço básico. Pensa, é desejável, né? Mesmo se você estiver torturado ou preso. Por isso que os mestres eles conseguem ter compaixão e estarem livres em meio à prisão. Como diz o Yantak Rinpoche, o Yantak Rinpoche ficou preso por 12 anos, é um mestraço, um vidyadhara, assim, né? Aquele que detém a lucidez, um detentor da lucidez. Ele morreu recentemente, a Gianni Pili foi até a Índia, a pedido do Alan Wallace, para receber a iniciação do Yantak Rinpoche. E o Yantak Rinpoche, que foi um mestre do Alan Wallace também, ele disse assim, nos 12 anos em que eu fui preso pelos chineses, capturado, assim, ficou preso, eu fui mais livre de quem estava fora da prisão. Porque vocês lembrem, o que nos aprisiona é a fixação às aparências. Então a gente pode ter aparências maravilhosas, mas se a gente estiver fixado, a gente está numa bolha muito estreita, respirando pequeno, mesmo com o mundo inteiro diante de nós. Ele estava só com uma prisão diante dele, mas ele podia respirar muito amplo, livre das fixações. Então não precisa ter uma aparência melhor. Ele pode ter muita compaixão lá, pode ter uma vida linda. Assim como quem mora em retiro, né? A pessoa está num lugar pequeno. A Jetsuma Tenzin ficou 12 anos também. Ou 13 anos, alguma coisa assim. Um lugar pequeno. Mas ela saiu feliz. Parecia que tinha acontecido um monte de coisa. Jetsuma, o que aconteceu nessa... Né? Que caverna legal essa, né? Tinha baladas. Qual que era a programação da caverna? Mas não, a felicidade é a natureza da mente reconhecida. Sukha. Então essa é uma introdução, um jeito de introduzir a visão. Então o Nagarjuna, por exemplo, vocês verem como que é livre esse no Dissipador de Disputas, que é uma obra do Nagarjuna, ele diz assim, como não afirmei nenhuma tese, não preciso passar pelo sofrimento de me defender de refutações. Ele não estava dizendo nada. Né? Vocês imaginem viver assim, você não vive sustentando alguma visão, logo você não tem mais inimigos. Você só agora pega a visão que o outro diz, tu tá namorando, tem essa coisa de namoro, né? Então tá, então vamos entrar nisso, assim, eu te ajudo. Mas você não sustenta nada dentro, entende? Próximo-me perante o Senhor Buda aquele que nunca sustentou nenhuma tese. Muito bom. Então aqui o Lama Santo, a substância real de um namorado é a luminosidade da mente. Se eu mudar o olhar e a energia interna, aquela pessoa vira uma outra coisa. Entende? Então a gente sabe bem disso quando a gente se apaixona e quando a gente termina, assim. Porque se era mesmo aquilo, como que pode ser só ter acordado com outra energia e o outro já não é mais? Eu soube esses dias uma história dessa, assim, a pessoa acordou e aí viu que tem que acabar o casamento. Acabou o casamento. Acordou com a pá virada, assim, né? A pá interna virada, aí o outro não era mais ninguém. Daí a gente acha que aquilo está sustentado pela casa, está sustentado pelo contrato, daí aquilo não está sustentado por nada, porque se a mente gira, a pessoa pisca tudo, agora tem que rasga isso, sai daqui, né? Então a base daquilo era completamente sem base, é luminosidade pura, ou seja, a criatividade da mente. Então vacuidade tem que sempre ser apresentada com luminosidade, entende? É junto, ou seja, aquilo está aparecendo, ainda que não está ali, aquilo está aparecendo, criativamente.
Por isso que a chave é sempre coemergência, de perceber que aquilo é inseparável da minha mente. Aí o Lama diz assim, a nossa casa não está em tijolos de casa, ela está na mente. E assim por diante. Então esse é um exemplo importante, assim, se vocês quiserem construir esse dojo ele pode existir sem nada. Por exemplo, a pessoa que criou esse dojo talvez entrou aqui, viu grama, viu alguma coisa e falou assim, o que você achou do meu dojo? Né? Aqui é a não sei o quê, aqui é o banheiro. A pessoa está apontando para a mente dela, vocês entendem? Porque ela apontou para grama, só que ela fala, aqui vai ser o banheiro. Só que ela, não é aqui vai ser o banheiro, aqui é o banheiro. Aí assim, a gente tem uma sensação que o banheiro vai surgir do tijolo, né? Mas o Lama brinca, assim, é no segundo tijolo que o banheiro surge? Ou a parede surge? É no segundo, no terceiro, no quarto? Então a gente vai ver que nenhum tijolo constitui, enfim, a parede. A parede surge quando surge na mente. Então ela não precisa de nenhum tijolo, ou 2, ou 3. Para uns é um pouco assim, nossa, tira esse tijolo daí. Para outros assim, não mexe na minha parede. Quando tem só 2 tijolos, entendeu? Entende? Então, porque a visão é a que define o lugar. Né? Então, é isso o Lama diz assim, a nossa casa não está em tijolos de casa, ela está na mente. Se eu estou dentro de uma bolha de realidade, eu não preciso eliminar a bolha para usufruir do espaço onde a bolha existe. Então, a gente já viu isso aqui, esse ponto. O templo dentro do espaço, ou o dojo dentro do espaço, não macula o espaço. Não precisamos retirar o templo para que o espaço fique livre. Então esse dojo, enquanto é dojo, não é dojo, vocês entendem? Uma criança entra aqui, ela não vê dojo. Então o dojo, ele não consolida no espaço. Assim como nenhuma identidade que a gente tem consolida algo em nós. Então não se preocupem se vocês são mais ou menos, porque esse mais ou menos não consolidou na natureza de Buda de vocês. A natureza de Buda segue livre. Como diz o Dzongse Khyentse Rinpoche, por mais que você taque vinho numa taça de vinho, e a taça ainda fique suja, o vidro não fica sujo. O vidro segue livre. Então isso a gente vai chamar de natureza de Buda. Não importa o que está atingindo aquilo, aquilo não é atingível. Por exemplo, esse espaço, por mais que você pregue dojo de não sei o que há 45 anos, de ouro, assim, nada impede de alguém vir aqui e falar, nossa, teve um sei lá o que aqui, tira essa placa. Vamos fazer um restaurante. Daí as paredes, pessoal, a vida é traiçoeira. A vida, assim, ela é sacaníssima. Porque essas paredes estão super respeitando o dojo, as paredes estão assim. Só que aí se vem um cara e fala assim, isso aqui é um restaurante, as paredes topam tudo, vocês entendem? A vida é sacana. Porque, tipo, ela topa tudo. Entende? A gente achava que era parede de dojo, a parede tinha uma fidelidade com o dojo, uma parede de dojo, é sólida. Mas daí a gente vem aqui e faz o restaurante, as paredes não contrariam. Você com claro. Entende? É muito legal. Essa perspectiva das paredes é maravilhosa, assim. Elas não contrariam. Por exemplo, o casal em casa eu acho maravilhoso. Eles brigam diante de um quarto, diante de paredes. As paredes não se opõem à briga. Elas falam, olha aí, brigando. Daí a gente daqui a pouco para a briga e fala, eu te amo, eu quero muito você, não sei o quê. As paredes assim também, olha só, agora tá amando. Daí elas também elas não batem palmas, entende? Quando a gente está transando e se amando. E elas não ficam nervosas quando a gente está brigando, entendeu? Elas estão assim. Ontem falou que eu te amo, agora tá aí, ó. Com essa agressão aí, verbal desnecessária. Mas aí ele também não macula, porque nada consolida. Então quando vocês tiverem uma briga de 3 horas, olhem para a parede. Isso é uma prática. Logo depois. Realmente, como uma criança. E vê se ficou alguma coisa na parede. Vê se ficou mágoa. Isso é uma metáfora da natureza da mente. Depois de uma briga de 3 horas em que você decidiu que uma mágoa muito profunda se instalou na relação, a mente tá tipo a parede, assim. A natureza da mente. Tá? Livre daquilo, completamente livre, entende? Então é importante a gente ter essa noção de que o espaço do templo, ou seja, a construção, não macula a liberdade natural do espaço. Ou seja, a vacuidade sempre é presente nas formas. Então pode botar 1000 formas, o que você está botando? Nada. Porque toda forma é vacuidade. Então você pode fazer 1000 coisas, nada macula. Se você botar uma peça de teatro maravilhosa aqui do Ézio, né? O Ézio Magalhães estava aqui. 1000 peças e 1000 coisas, e guerras e coisas.
Daí alguém vem depois e limpa o espaço, assim, não tem nada. Não tem como consolidar alguma coisa nesse espaço, vocês entendem? Não tem como botar alguma coisa que vira, o espaço vira aquilo. Então a gente nunca vira nada, vocês entendem? Em nenhuma situação nunca se consolida. Nunca. A vida sempre segue aberta. Sempre. Isso é muito legal, né? Por mais que a gente está enroscado, fechado, travado há 30 anos, está tudo aberto. A única coisa que está esperando ser feita é só ver. Não precisa nem resolver esses 30 anos de complicação. Ou vocês tentam, depois de um filme, que tá alguma coisa no filme inteiro, assim, eles estão buscando uma coisa, eles não encontram. Pensa um filme de detetive, eles não encontram, tem um tesouro escondido, eles não encontram. Termina o filme de 2 horas, acaba o filme, vocês falam assim, eu vou em busca do tesouro. Não, né? Aquilo não consolidou porra nenhuma. Só um louco faria isso, certo? Mas a gente não faz isso com a nossa vida. O passado, pessoal, nossa relação que a gente tem com o passado é tão louca quanto você vê um filme em que teve uma caça ao tesouro, eles não conseguiram, daí a gente termina o filme e precisa entender. Por que eles não conseguiram? E eu ainda vou conseguir. É louco, não é? Se eu fizesse isso com um filme, não ia desperdiçar minha vida buscando uma coisa louca. Por que a gente faz isso no nosso passado? Igual. Então, aí o Lama diz assim, ó. Os bodhisattvas não estão transmigrando de um galho para outro. Eles já sacaram a vacuidade, entendeu? Então eles sabem que se eles forem até lá, o que eles vão encontrar? Nada. Por que eu vou até lá para encontrar mais aparências? Isso é muito legal em retiro, porque em retiro às vezes a gente viaja, eu agora vou até a Itália para praticar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou até a Itália, vou sentar. Oi, mente. Aparências visuais e mente. Aí eu fui até a Itália para praticar. A gente vai fazer um retiro de 8 semanas com o Alan Wallace. O Henrique Lemos vai também. A gente vai por causa do Alan Wallace, do John Limpa e tal. Mas assim, o ponto é engraçado, que a gente vai até a Itália para encontrar de novo mente, aparências, coisas assim. Então, os bodhisattvas não estão interessados em aparências mais, eles não estão fazendo isso. Então, eles não estão transmigrando de um galho para outro. Lembra, se você não tem fixação, você não nasce ali, logo você não transmigra. Então, os bodhisattvas eles estão livres das transmigrações, né? O Lama diz. Isso é o Lama Santo. Eles surgem por bodhicitta, eles surgem por compaixão. E a energia deles não precisa da visão de um galho prometido. Eles não estão buscando um lugar confortável. A história deles não é traçada pelos apegos, pelas visões, pelos contatos, pelas frustrações, pelo que eles obtiveram de vantagens e desvantagens. Eles não pegam aquilo tudo e dizem, eu sou isso. Ou seja, eles não têm fixação. Então a gente vai ver que uma das chaves para o cotidiano, para a gente aplicar o Prajnaparamita, é não costurar, não se achar. Por exemplo, você praticou 2 horas de meditação, um lixo. Não nasce a partir daí. Não costura, solta. Praticou 2 horas de meditação, uau, atingi quase a iluminação. Não nasce a partir daí, solta. Não costura. Aí o outro falou uma coisa para você hoje, daí você volta e olha ali amanhã, não costura, solta. Então, não costure. Você vai ver que você vai ter muito difícil ter uma identidade, uma narrativa pessoal, se você não ficar costurando. Como diz o Lama Santen, essa narrativa de eu comecei no budismo há 15 anos, eu estou praticando cada vez mais, eu agora consigo praticar 1 hora por dia, nunca vai chegar na iluminação. Essa narrativa do praticante é horrível, é uma prisão. Tem que soltar. Então, soltar a linguagem da identidade, da narrativa, né? Isso é contra tudo que a nossa cultura nos ensina a fazer. É tipo revolucionário. Assim. Então o Lama diz assim, eles não pegam aquilo e dizem, eu sou isso. Eles realmente não fazem isso. Se alguém apresentar aquilo tudo para eles, você nasceu, fez isso, gostou daquilo, aqui está a sua mãe, carteira de identidade, os bodhisattvas vão dizer, isso não sou eu. Então é importante, pessoal, que vocês mudem, já que a gente é vacuidade, escolham nascer como bodhisattvas. Mudem a autoimagem de vocês. Ah, eu tenho dificuldade de mudar a minha imagem. Estalo o dedo, simplesmente gera bodhicitta. Que eu possa atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Estamos aqui para sempre, é isso.
E aí vai treinando nessa visão. Você pode estalar o dedo e nascer assim. Aí você fala, eu não posso. Então esse limite aí é visão só que está te limitando. Mas você pode a qualquer momento se nascer como Bodhisattva. O Lama Santen está fazendo a gente nascer assim. Ele olha pra gente assim. Ele fala, nós os Bodhisattvas. Daí a gente diz, eu não, Lama. Né? Sim, se permita nascer com essa dignidade do praticante. Vocês vão ver que a vida de vocês muda muito só disso. Não é que a gente se ilumina, mas a gente começa a ver que nós mesmos nós temos uma dignidade do praticante. Nós vivemos hoje uma falta de dignidade coletiva. Hoje no Paraná, esses dias eu vi uma pessoa se matou pulando de uma ponte, anteontem. E aí duas pessoas estavam comentando assim, duas pessoas embaixo assim, se joga logo, se joga logo, né? Porque eles estavam com essa visão assim de que não tem muito sentido mesmo na vida, né? Uma coisa assim, a vida nossa não tem essa dignidade, nós não somos Budas e alguma coisa, nós somos serzinho. Então tinha duas pessoas embaixo gritando, se joga, filmando, e aí uma passou assim, depois você me passa o vídeo, e foi isso, assim, o vídeo chegou no Twitter e a gente viu esse vídeo. Então, tamanha falta de dignidade, entende? A gente não está mais se colocando valor assim na vida, né? Na nossa mente, na natureza da realidade. Tudo perdeu valor. Então, se vocês quiserem fazer uma coisa muito revolucionária, é se olhar como Bodhisattva. Você retoma a dignidade da sua vida e da vida dos outros. Porque socialmente a gente está vivendo uma falta de dignidade geral, que culmina numa falta de compaixão, claro, né? Não tem nem o que julgar as pessoas que estavam fazendo isso, entende? Porque isso é reflexo do que a gente está vivendo. Então, o Lama diz assim, eles vão dizer, isso não sou eu. Então ele diz, se a gente consegue ultrapassar a aspiração do galho prometido e gerar uma energia autônoma, aí nós temos uma boa chance de avançar dentro de Bodhicitta. Aí ele diz, aí nós podemos usar a dimensão livre. A dimensão livre vai nos fazer sorrir. Ela tem um olhar maroto junto. Então esse olhar maroto é o que a gente precisa ter, essa é a sabedoria. Os mestres todos têm um olhar maroto. Então, mais do que ouvir o que eles falam, é copiar o olhar deles. Uma vez eu ouvindo o Lama Santen, no final do retiro do Alan Wallace, aquilo para mim era super sério. O Lama trouxe o Alan Wallace, foi uma grande conquista. O Alan Wallace é um dos maiores mestres. E o Lama que foi achar o Alan Wallace quando o Alan Wallace não era nem conhecido. E eu estava me achando assim, né? Eu estou nesse momento histórico do Alan Wallace. 250 pessoas ali, eu chorando, final de retiro depois de 9 dias. Cheguei no Lama Santen, assim, claro, era sério, sabe? Aí eu perguntei pro Lama, nossa, obrigado por ter feito isso tudo, né? Uma coisa séria, né? Aí o Lama olhou assim, olhou todo o tempo, olhou bem para mim, bem calmo e falou, é divertido, né? Entende? O Lama não estava com uma sensação daquela solidez, uma conquista, qualquer coisa. O Lama estava assim, divertido, né? Fazendo uma grande coisa, mas olhar maroto, ou seja, como se não estivesse fazendo nada. Nada aconteceu. Então o olhar que a gente deveria ter quando alguma coisa está acontecendo é que nada está acontecendo. Isso é um bom olhar. Isso é um bom olhar para começo de retiro e final de retiro, né? Por exemplo, no final de um retiro de uma das maiores professoras, assim, que ela já morreu, que é ela é a... Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. Ela fez um retiro de 12 anos. Não é a de Tsuma Tenzin Palmo, mas eu tenho, acho que a citação dela aqui. É a Karma Wangman. Talvez saia uma entrevista com ela na Bodhisattva, que eu mandei recentemente em inglês, eles vão traduzir. Então, no final do retiro, vocês verem o que é esse olhar maroto, que é o resumo da sabedoria, de não achar que algo aconteceu. Então, quando vocês forem praticar, não achar assim, algo está acontecendo. E também, no final de um retiro, não falar assim, acabou um retiro de 3 anos. Não nasce a partir do retiro de 3 anos, senão você vai ter muita complicação. Você vai ter orgulho, fixação. Então, olha que bonito, ela fez um retiro de 12, ela completou 3 nondros, que são acumulações de 100 mil, várias práticas, 100 mil prostrações, enfim, 3 nondros. Ela completou 210 dias de Nyumne, que é uma prática de jejum, que você faz jejum total, você não come nem água, assim. Não bebe nem água num dia, né? E só no outro dia. Daí ela fez isso e depois disso ela fez 12 anos. E aí ela no final do retiro, é uma entrevista longa, mas a jornalista pergunta assim, a última pergunta da entrevista. As pessoas acharam você muito mudada depois que você saiu do retiro? A jornalista pergunta. Daí a Karma Wangman, o nome dela é Suzy Joy Albright, ela responde, quando eu voltei da Índia como uma meditadora, entre aspas, em 1976, depois de um retiro fechado de 12 anos, minha irmã disse que esperava ver essas mudanças profundas,
mas foi a mesma antiga pateta que voltou. Daí ela completa. Esse é o segredo, claro. Entende? Ela introduziu visão aí. Ela fez retiro de 12 anos e ela não achou que alguma coisa aconteceu. Ela não nasceu a partir daquilo, ela não se fixou. Esse é o segredo, claro, ou seja, voltar a ser a mesma pateta. Ou como diz o Lojong, no pós-meditação, já viram o Lojong de Atisha? Treinamento da mente 7 etapas, que a gente está estudando, Budismo com Atitude, livro do Alan Wallace. Enfim, Budismo com Atitude, é um livro do Alan Wallace, sobre Lojong de Atisha, treinamento de 7 passos. Atisha, um grande mestre, né? Aí uma das instruções é, no pós-meditação, seja filho da ilusão. Ou seja, no pós-meditação, seja um corpo ilusório, dançando, assim, não mantenha alguma coisa, assim, entendeu? Então, esse nascer como um bodhisattva não significa, assim, mudar de roupa e começar a falar mandala e fazer assim, entendeu? Significa por dentro nascer com um olhar maroto. Você nasce, você não conta pra ninguém, mas silenciosamente você não é mais filho de ninguém, namorado de ninguém, nem humano, nem homem, nem mulher, por dentro. Você ativa a natureza de Buda em você, mas não conta pra ninguém. Não fica assim, eu agora, tipo Jim Carrey. Não vai dar uma de Jim Carrey. Eu agora não sou ninguém, eu sou um fluxo autônomo de consciência livre. Não façam isso, entende? Sejam o mesmo pateta de sempre, entende? A ideia toda é que a gente se ilumine e a nossa mãe não perceba. Porque se ela perceber, ela vai destruir a gente. Né? Então a gente não se acha iluminado. E vocês não vão ter problemas na família, porque ninguém da família vai falar assim, você é budista fazendo isso, porque você não está posando, você está continuando o mesmo pateta de sempre, assim, você não está tentando ser diferente no meio da família, no meio dos amigos, assim por diante. Esse é o melhor jeito de fazer todo mundo virar budista. Quando viu, passou ali a coisa. Mas você não tentou levar a coisa, entende? Você levou só o olhar maroto. É pelo olhar maroto que o Lama nos pegou, pessoal. Não foi pelo que ele falou. O que ele falou a gente não entendia. Eu dormia, assim, por 4 anos ouvindo palestra do Lama. Mas o olhar maroto, assim, por que o Lama tá tão tranquilo, né? Eu falo um monte de coisa, por que o Lama não tem pressa? O Lama foi a única pessoa que ouviu, eu casei, como se eu tivesse falado, eu mudei a cor da minha parede. O Lama não falou assim, uau, você casou, como todo mundo fez ao meu redor. O Lama tava um olhar maroto, assim, casou. Porque imagina quantas vezes o Lama já não ouviu, o Lama já fez o casamento, depois desfez o casamento. Né? Já deu bênção coletiva para um casal, daí daqui a pouco esse aí já está com outro, daí traz bênção coletiva para esse com outro. Vocês entendem? Daí já botou 2 pessoas em retiro que estavam namorando, daí eles saíram em retiro, já uma namorando com a outra, em retiro, porque trocaram cartas e saíram. Mas o Lama tá vendo tudo, no Brasil inteiro. Aí ele vai comprar, eu casei, Lama. Não compra nada, né? Então eu me senti falando, eu troquei a cor da minha parede, assim, uma coisa assim, que não devia nem ser falada. Fiquei até com vergonha. Mas não, ao mesmo tempo, não é que o Lama negou, o Lama até gravou um vídeo pro meu casamento, foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo, teve um momento que eu falei e eu não peguei o Lama. O Lama não comprou meu casamento, não foi sério o suficiente. Então é importante essa visão dupla, né? Então o Lama diz assim, para terminar, não importa qual a perturbação que a pessoa esteja manifestando, a origem dessa perturbação está numa bolha, e dentro da bolha está na fixação delas aparências e as respostas automatizadas. Então, ou seja, está na fixação delas aparências. Lembra? É o que a gente viu. E sempre a perturbação está na bolha, ou seja, está restrita. O ponto é, no espaço não tem sofrimento. O ponto é, todo sofrimento é um sofrimento de bolha. Isso é muito aliviante, a gente tem que lembrar disso todos os dias. Porque se vocês estiverem sofrendo, não é real. Não tem base. Aí o Lama diz, é só isso que acontece. É isso. Ou seja, a origem da perturbação está numa bolha e dentro da bolha está na fixação delas as aparências, as respostas automatizadas. Ou seja, o que mantém a fixação é a reatividade. Por isso que a gente começa a desatar a reatividade por shamatha. E depois a gente desata a fixação por sabedoria. Esse é o resumo do caminho, pessoal. Se vocês souberem isso, vocês fiquem felizes e façam isso até o fim. Vai ser só isso que a gente vai fazer. Aí ele diz, é só isso que acontece. Por que o Lama diz isso? Porque a gente acha que é outras coisas, entendeu? A gente conta histórias. Então, solte as histórias e fica o tempo inteiro assim, é só isso. Esse é o nosso mantra, entendeu? É só isso. São só bolhas e fixação, algum tipo de referencial que eu não estou vendo. E é só. Não tem essa justificativa toda que eu estou dando.
né? Comecem a desconfiar das próprias histórias. E, de vez em quando, solta a história em chama, ou seja, solta toda essa discursividade, bum, descomplica no corpo. Sempre tem um momento que o sonho se desfaz, o Lama diz. Aí nós estamos livres. Então sempre vai ter um momento que aquilo cessa, não é? Olha, mas a principal é o seguinte: quando estamos livres, o Lama diz, descobrimos que sempre estivemos livres. Que o sonho sempre esteve a um triz de se desfazer. Aquilo nunca teve consistência. Aquilo era originação dependente, ou seja, aquilo era o tecido luminoso coemergente da minha própria mente. Um outro jeito de pensar é originação dependente igual luminosidade. Entende? Ou seja, como é que a luminosidade opera? Por originação dependente. Ela opera pegando várias coisas, igual o namoro. O que é? Por que é luminosidade? Porque aquilo está surgindo de modo aparecendo. Está aparecendo que é um namoro. E dá para contar para as pessoas. E as pessoas também conseguem ver. Então tem, né? Mas o jeito de ter é costurando várias coisas que não são. Então, como é que se faz um namoro que não é namoro? Pegando várias coisas que não são namoro e fazendo um namoro que, por sua vez, não é namoro. Entende? Você pega várias coisas que não são. Pega um beijo, uma fala. 3 vezes que a gente dormiu de conchinha e foi bom. Pega uma energia, surgiu. Pega a hora que vocês falam eu te amo, em geral, quando surge energia. A hora do eu te amo é bonita. Quando vocês falarem eu te amo, marca. Por que eu falei eu te amo? Porque surgiu uma energia muito perfeitinha. Que não surge há um tempão. E é com ela, então. Se surgiu essa energia com essa pessoa, é ela. Então a gente costura a energia que surgiu, a lembrança de ontem, com a conchinha, com o que a pessoa falou, com várias... Tudo isso é namoro? Não é nem localizável. Essa energia que surgiu não é nem localizável. Mas a gente diz, não tem dúvidas, agora é sério, é um namoro. E a gente compra uma casa para deixar claro que é uma solidez, que tem aquela solidez. Depois a gente vai ver que nem com a casa a gente sustenta a solidez daquilo, quando a gente perceber que é vacuidade. Ou quando a vacuidade dançar assim na nossa frente. Então, toda vez que vocês sofrerem, isso é a vacuidade se mostrando. A gente só sofre quando a vacuidade se mostra e a gente não reconhece. Então, todo sofrimento é a vacuidade se mostrando. Por isso que o Robert Thurman diz que todo sofrimento, que é a primeira nova verdade, é o recado do Buda. Ou seja, todo sofrimento nas bolhas é o espaço tentando falar. Tentando entrar. O Lama diz assim, a lucidez está o tempo inteiro assim, ó. Zzz. Só que isso, para quem não quer ver, dói, não dói? O espaço, para quem não quer espaço, para quem quer manter uma bolha, vai doer. Entendeu? Então, todo sofrimento é a vacuidade se mostrando e a gente não vendo. A gente está em busca de fixação em algo aparências. E a vacuidade não deixa, porque não tem algo. Entende? Então, o sofrimento é uma luta. Todo sofrimento é uma luta contra a realidade. E toda felicidade vai ser realmente uma conexão, uma visão clara da realidade. Então isso por isso que a sabedoria é essencial no budismo. Então depois eu vou ler aqui como praticar com as emoções dentro dos 8 pontos. Daí, só para ser a última citação para o Dzongsa, porque eu acho maravilhosa ela, ele diz assim, é um resumo da visão também. É isso que os praticantes do Dharma precisam entender, que todo samsara ou nirvana é tão desprovido de essência ou tão não verdadeiro quanto um filme na tela. Até que sejamos capazes de ver isso, será muito difícil que o Dharma consiga penetrar em nossa mente. Ou seja, enquanto a gente achar que a nossa vida é realzinha, pode estudar o budismo à vontade, mas está estudando sem visão. Tá? Precisa se abrir para isso. O que a gente não quer, né? A gente não quer que o nosso casamento seja isso. Entende? A gente tem que admitir isso, pessoal, que a gente não quer ver a vacuidade de várias coisas. E aí, nesse lugar onde a gente não quer ver a vacuidade, é onde a gente mais vai sofrer. Mas não é uma maldição do Buda. É porque é assim que as coisas são. Tem fixação, tem sofrimento. É isso, é simples. Até que sejamos capazes de ver isso, será muito difícil que o Dharma consiga penetrar em nossas mentes, ou seja, a lucidez consiga entrar. Nós nos deixaremos levar, nos deixaremos ser seduzidos pela glória e beleza deste mundo, por todos os sucessos e fracassos aparentes. Todavia, uma vez que formos capazes de ver, ainda que por apenas um segundo, que essas aparências não são reais, nós vamos ganhar uma certa confiança sobre isso. Então,
Um segundo é suficiente para a gente começar a ganhar confiança. Vocês imaginem se a gente nunca viu o céu e a gente está quase se matando porque está horrível, está fedendo, é um lugar pequeno, que é o que a gente chama de nossa vida. Assim, a gente nunca viu o céu mesmo. Daí imagina o seguinte, ó, tem um dia que do nada, por méritos, quebra o telhado. Daí a gente, meu Deus, eu estava quase me matando, mas olha, pelo jeito eu estou num lugar muito mais amplo. Isso chama-se retiro com Lama Santa, retiro de verão. Assim. Daí, de repente, consertam o telhado. Assim. Porque também dói. Quando entra essa luz, aí estrutura tudo, aí a gente já vem, a gente já conserta aquilo ali, né? Porque a gente já quer manter a vida de novo. Ou seja, isso chama semana depois do retiro de verão. A gente fala, ai, que viagem foi isso? Eu preciso responder isso, fazer isso. Então a gente já tapa o buraco que entrou de luz ali, que viveu o céu do espaço amplo, Buda, só não sei o que, eu deveria fazer retiro, atingir a iluminação, além dessa vida. Essa vida é uma entre infinitas vidas. Eu estava aqui preso nesse namoro agora, que é um de bilhões que eu já tive de namoro com todos os seres, e eu vou ficar nisso para sempre? Imagina! Eu estou dando solidez para tudo isso, eu estava dentro da coisa, trocando, imagina, a Lama me disse, eu sou... Daí de repente, zoom, para dentro daquilo de novo. Quando eu vi, a gente está trocando naquelas picuinhas de novo, assim. Então, tapa ali. Só que a gente não deveria... Agora vai ficar mais difícil. Por quê? Porque a gente viu que tem algo muito amplo. A gente não está vendo, a gente olha, não vê mais. Mas a gente viu. Ninguém tira isso, pessoal. Isso vai gerar uma confiança. Aí a gente volta para praticar. Aí daí, retiro de verão no ano que vem, tá lá, gente. Porque você não está vendo mais. Você está na vidinha. Mas você viu uma vez, então você ganhou confiança. Então, o Dzongsa diz assim... Todavia, uma vez que formos capazes de ver, ainda porque apenas por um segundo, então não queiram ver mais. Não fica mal porque vocês não conseguem sustentar a visão por meses. Fica feliz por um segundinho. Um gate para sangate bodhisoha. Tá bom. Uma vez por dia, um segundinho, tá lindo, tá? Não sejam românticos. Então, toda vez que foram capazes de ver, ainda que por apenas um segundo, que essas aparências não são reais, nós vamos ganhar uma certa confiança sobre isso. Mas nada disso significa que teremos que sair correndo para o Nepal ou para a Índia para nos tornarmos monjas e monges. Podemos manter os nossos empregos, usar terno e gravata, ir com a nossa pasta de trabalho para o escritório todos os dias. Podemos continuar a nos apaixonar, a oferecer flores para aqueles que amamos, trocar anéis, mas alguma coisa dentro de nós nos diz constantemente que tudo aquilo é desprovido de essência. Então, o Lama Santen, eu já vi o Lama Santen falar assim, troca para Inês, troca cartas de amor mesmo. Escreve, eu te amo, para sempre. Escreve. Porque a vacuidade não significa que a gente vai ter medo das formas. Entende? Então pode, especialmente Vimalakirti. Vimalakirti frequentava boates, assim, para não dizer puteiros, assim, de luxo. Mas ele fazia de tudo, entende? Mas livre da fixação. Então não tenha medo de casar e de nada, de construir projetos. Mas alguma coisa dentro de nós constantemente vê que aquilo é desprovido de essência. Aquilo é uma construção mágica, brincadeira. Tem seriedade, você que está colocando, vai sofrer correspondentemente. Então também não tem problema de você botar seriedade. Vai sofrer. É matemática, assim, tá tudo certinho. Também não precisa fugir também disso, porque isso vai se revelar como sabedoria. Você precisa ver que tem seriedade para sofrer, para ver que a seriedade vem do sofrimento. Então é ótimo que a gente também fique fazendo tudo errado. É ótimo. Para o Prajnaparamita, quanto mais errado, melhor. Porque você faz tudo errado e uma hora você vê. Aí você fala, uau, é real. Botou seriedade, a gente não tem seriedade. Fixação gera sofrimento. Sim, é assim que o ser sofre. Então, a partir da perspectiva do Prajnaparamita, todos os problemas que a gente tiver e obstáculos e vezes que a gente não praticar podem ser aproveitados. Ou seja, quando a gente perde a lucidez, isso revela como a lucidez é perdida. Então, de agora em diante, toda vez que a gente não conseguir praticar, isso alimenta a prática. Então, agora não tem mais como não praticar, mesmo quando a gente não pratica. Porque quando a gente não pratica, a gente sofre. Daí isso revela o quê? Sofrimento gerado de fixação, que é a própria sabedoria, a visão da sabedoria. Então, mesmo quando você sofre, aquilo é inevitavelmente prático, mesmo quando a gente não pratica. Então, a gente não tem escapatória de agora em diante. A gente vai praticar. Mesmo que seja depois, praticar assim, com um delay, não tem problema. Passou 10 anos sem fazer nada, só batendo cabeça, uma hora você acorda e fala, uau, olha, a bolha
ela gera a sensação que prende a pessoa por 10 anos. Daí esses 10 anos viram imediatamente sabedoria, compaixão, entende? Então, o Prajnaparamita é aquilo que faz tudo ser aproveitado, mesmo o pior das faltas de lucidez, assim. Eu acho lindo, assim, essa perspectiva. Daí, a partir do Prajnaparamita, a prática não é mais sentar e tentar sustentar alguma coisa. A prática é só voltar para a lucidez. Perder a lucidez, voltar para a lucidez. Perder a lucidez, voltar para a lucidez. Não é mais tentar chegar em algum lugar. Então, para isso, a gente vai entrar no roteiro de 8 pontos, que é o resumo dessas visões de um modo mais assim, o que eu preciso fazer, o que eu não posso deixar de contemplar. Então, a primeira coisa no roteiro de 8 pontos, são 8, mas não guardem uma concepção arbitrária de 8. Quando eu falar 8, vocês sorriam para a ideia de que é um 8, tá? Não fiquem sérios no 8, senão a gente fica assim, 8, tem 8 coisas. Não tem 8 coisas. É só um jeito de dizer. Tem que tomar cuidado, assim. O primeiro é puxa a forma. Então, toda a prática da Prajnaparamita, toda a prática de lucidez começa com uma aparência. Puxa a forma. Né? Se vocês entenderem o que é forma, não precisa mais os 8. O Lama Santen uma vez deu um retiro de 10 dias lá em São Paulo. Daí ele explicou 10 dias só o Sutta do Coração. 10 dias de Prajnaparamita, lá em São Paulo. Antes do Dalai Lama vir em 2006. Foi um retiraço, assim. Imagina, em São Paulo, 10 dias, nunca mais teve isso. E logo em seguida a gente foi ver o Dalai Lama, sua santidade. Então, nesse retiro, o Lama repetiu tantas vezes: forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, forma é vazio, vazio é forma, forma nada. Tantas vezes que depois o Lama só falava assim: forma. É óbvio. Porque se forma é vazio, eu não preciso dizer vazio, vocês entendem? Porque forma. E se vazio é forma, eu também não preciso dizer vazio é forma. Forma. Porque vazio é forma, não é? E forma não é vazio, então forma. E se forma nada mais é do que vazio, então forma, né? E se vazio nada mais é do que forma, então forma. Aí o Lama Sudal falava isso, forma. É óbvio. Então, se vocês tiverem sabedoria, basta a aparência. Os mestres não fazem esforço nenhum, eles só aparecem. Porque toda a complicação vem da gente não ver aquilo, do que a gente faz diante daquilo. Aí que é a complicação. Então, a prática é a coisa mais simples que tem. É só aparência. Imagina se você pudesse só ver o divórcio. O divórcio é se revelar como nada. Mas a gente faz o quê? Reage. E aí vê, viu mil coisas. Então, forma é a primeira coisa. Puxa a forma. Essa é a instrução do Lama. Puxa a forma. O que é forma? Forma é aparência. O que é aparência? Qualquer surgimento, qualquer fenômeno nos 5 sentidos e na mente. Ou seja, tudo. 5 skandhas, 18 datos. 18 datos é a combinação de 6 sentidos, ou seja, 5 sentidos mais a mente. Daí você contempla a aparência, o órgão e a faculdade, ou seja, a visão, né, o olho, e a mente, a consciência da visão, consciência visual. Então, a consciência visual, o olho e a faculdade da visão e a aparência visual são 3, não são? 3 vezes 6 sentidos dá 18. 18 datos, ou seja, 18 elementos constituintes da percepção. Então, os 5 skandhas, ou seja, toda a forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, ou os 18 dados, né, ou seja, as aparências dos 5 sentidos, os órgãos e as faculdades dos 5 sentidos e as consciências dos 5 sentidos, consciência visual, olfativa, gustativa, tátil, visual, mental, são vacuidade, ou seja, tudo. Então, forma é tudo, tudo e qualquer coisa. Inclusive o que a gente acha que não. Essa aí, essa mesmo. Especialmente a que a gente acha que não é forma, é forma. Então, forma é tudo e qualquer coisa, aparência, tá? Qualquer coisa que você possa apontar e acha que tem alguma coisa ali. Então, forma em geral é o que a gente acha que é. Por isso que vai precisar do vazio. Por isso que vai precisar quando a aparência não é vista, que precisa da visão. Mas ela em si mesma ela já é liberada, só que ela não é vista. Então, por isso que precisa dos 8 pontos. Então, forma é um termo crucial, né? Aí o Lama vai ter uma chave para isso, que é crucial da gente guardar e lembrar todos os dias. Mais do que o nome do namorado, mais do que o nome de si mesmo. Guardar, como um quan, assim. Nós não nos relacionamos com objetos, pessoas ou seres e lugares ou situações também. Porque a gente está sempre em relação todos os dias, não é? Então, se vocês guardarem todos os dias, vocês vão contemplar isso todos os dias. Então, de novo, nós não nos relacionamos com objetos, lugares, seres, situações. Nós nos relacionamos
com a forma coemergente ou inseparável ou não dual com a nossa mente. É isso. Essa é a chave do Lama. O Lama repete isso nos últimos tempos loucamente. Nós não nos relacionamos com seres, objetos, lugares, situações. Nós nos relacionamos com formas não duais, inseparáveis, ou seja, aparências coemergentes com a nossa mente. Então eu aponto algo, isso na verdade eu estou apontando a minha mente. Eu não aguento mais aquele ser. Não é engraçado se vocês ouvirem isso agora, contemplando isso? Sabe, Denilson, eu não aguento mais. Nós não nos relacionamos com... Se o Denilson for um bodhisattva e eu estiver preparado, ele pode dizer assim, o que você se refere quando você diz aquele ser? Ou seja, eu vou me dar conta, nossa, é coemergente. Ele está surgindo inseparável da minha mente. Primeira coisa que eu vou ter que contemplar, que é o item 2. Segunda coisa, ele não está ali. Por quê? Ele deve estar tomando banho, sei lá. Na hora que eu falo, não aguento mais aquele ser, imagina esse ser cagando, assim. Ou tomando banho, ou escovando o dente. Vocês entendem? Ele está em outro... Eu estou falando alguma coisa que não bate com a realidade. Eu estou falando alguma coisa que não está lá. Eu estou apontando alguma coisa que não está lá. Então, dizer que é coemergente é igual dizer que é vacuidade. Se vocês entenderem coemergência, vocês entendem vacuidade. Dizer que nós nos relacionamos com formas inseparáveis ou não duais com a nossa mente é dizer que não está lá. Vocês entendem? É igual, é idêntico. Por isso, se vocês entenderem o item 2, que é veja a coemergência, não precisa do resto. Entendeu o item 1, não precisa do resto. Entendeu o item 2? O item 2, o resumo dele é esse. Nós não nos relacionamos com seres, ou seja, com coisas concretas. Nós nos relacionamos com formas coemergentes, inseparáveis, não duais com a nossa mente. Isso é veja a coemergência. Viu a coemergência? A vacuidade e a luminosidade são decorrentes. Não viu a coemergência? Você vai tentar ver a vacuidade meio que falando assim, não tem nada porque tem átomo. Você está vendo coisas. Você não está entendendo que aquilo é a sua mente. Então vai ser muito difícil ver vacuidade sem entender que aquilo é inseparável da sua mente. E, em geral, as análises de vacuidade são só tirando a coemergência. A coemergência é uma coisa que o Lama enfatiza que não é tão enfatizada. E aí, em geral, as pessoas vão tentar fazer uma análise da física quântica, sabe? Que é super discursiva, porque a pessoa não está vendo aquilo, e aquilo está subentendendo que tem uma coisa. Então, quando vocês acharem que tem uma coisa, e não entenderem esse passo anterior, que é nós não relacionamos com coisas, mas com formas, ou seja, com aparências etéreas, se vocês não entenderem isso, vocês vão tentar fazer a vacuidade de uma coisa. E tentar fazer uma vacuidade de uma coisa é muito difícil. Você vai ter que falar assim, essa coisa existe átomos, daí os átomos são alguma coisa. Aí você fica perdido, que é o nosso, mais ou menos, o que a gente tenta fazer. Tá? Então, por isso que as pessoas confundem muito com a vacuidade, porque elas não olham a coemergência. E o Lama traz essa ouro pra gente, que é a coemergência. Tá claro até aqui? Então, esse... Na perspectiva que você está, nos relacionamos com formas, com aparência. Veja, não é da minha perspectiva e nem da perspectiva que eu estou trazendo. É um jeito que a gente vai ter que contemplar e ver que é assim. Se a gente achar que isso tudo é uma visão de mundo, a gente perde o Prajnaparamita na hora. Então é muito importante que entender que isso não é nem o Prajnaparamita mais. Lembra, depois do Prajnaparamita não tem mais nem budismo. Isso é um experimento que a gente precisa fazer na realidade. Esquece o budismo, esquece as perspectivas todas, olha diretamente para a sua mente e vê se é assim. Quando você vê se é assim, daí você não pega uma perspectiva, mas eu só estou aproveitando, você não pega uma perspectiva que você vai aplicar sobre a sua vida, porque é muito comum a gente fazer isso. A gente fala assim, eu vou trazer a perspectiva do Prajnaparamita. Não façam isso. Olhem diretamente para a coisa e vejam que é coemergente. Normalmente a gente traz uma visão de mundo, daí a gente está super discursivo. Então é melhor que a gente pratique de modo cru com a vida e ouça muitos ensinamentos, mas ao longo do tempo a gente vai para as cabeças, ou seja, olha direto, né? E não traz uma perspectiva, porque o samsara é o tempo inteiro a gente fazer isso, trazer visões de mundo, entende? Então aqui a gente está analisando não a visão de mundo do Prajnaparamita, a gente está analisando diretamente os fenômenos já. Sim, talvez linguagem fosse melhor que perspectiva. Sim, uma linguagem, então queria saber dentro da... Não, então, de novo, se a gente olhar isso como uma linguagem, a gente perde na hora o que está sendo dito aqui. Porque não é uma linguagem, é uma operação da realidade que a gente está tentando... Claro que a gente usa uma linguagem para isso, mas o foco disso não é a linguagem. Por exemplo, se você vai falar que é coemergente, inseparável, não dual, não importa. O ponto é o processo.
Entende? Como se diz, é o dedo que aponta a lua, não é o dedo o ponto, é mais o processo. Então esse processo não é budista, não é o Prajnaparamita, é um processo que é isso, eu posso chamar de coemergente, mas o ponto não é eu chamar de coemergente ou não. Então não é nenhuma linguagem, nenhuma perspectiva que está em jogo, mas isso, o fato de quando eu olho algo, é inseparável da minha mente. Daí eu vou usar essa expressão, inseparável da minha mente. Mas essa expressão ela é pequena porque ela precisa que a gente faça, ela vire o olho, ela tem que virar um olho. Então não é uma linguagem nem uma perspectiva que está em jogo, é um olho. Mas indo direto, então, seria uma dupla visão de que a gente está se relacionando com a forma, mas simultaneamente com a luminosidade, com o espaço. É que não é simultaneamente porque não são coisas diferentes. A forma é a luminosidade. Sansara é nirvana, nirvana é sansara. Isso é uma coisa que vai vir mais em diante, mas a princípio aqui no primeiro ponto, o ponto todo é você olha, por exemplo, você olha um sino, ou você olha uma lembrança e você vê que aquilo é inseparável da sua mente. Ou seja, aquilo não existe por si só, aquilo está surgindo na sua mente, inseparável. Aquilo é quase uma configuração da sua própria mente. Então, em geral, quando a gente tem uma relação perturbada, um jeito é falar que eu tenho uma relação perturbada, outro jeito é falar que tem uma coisa torta. Só isso. Ou seja, não é que tem uma coisa torta lá, é que eu entortei. Quando eu entorto, eu vejo alguma coisa torta. Daí, um jeito de pacificar a relação, pela energia, que o Lama ensina, é só desentortar a energia. E aí você olha de novo para o ser. Se você olhar para o ser sem algo torto em você, não tem algo torto lá. Por quê? Porque é coemergente. Então você muda todas as relações se você mudar a tua energia. Todas. Por quê? Porque elas não estão em algum lugar. Elas estão o tempo inteiro inseparáveis da sua mente. Vocês entendem, pessoal? Todas as relações não estão em lugar nenhum. Ou vocês guardam no armário a relação de vocês. Elas são o tempo inteiro construídas. Eu fico assim de cara quando uma pessoa diz o seguinte: eu estou muito fixada com o meu passado, ao meu passado. Daí ela vem e marca um café. E no café ela só fala do passado dela. Só que ela está reclamando que ela está fixada ao passado dela. Só que o que ela está fazendo naquele momento é se fixar. Só que ela não acha que ela está se fixando naquele momento. Ela acha que essa fixação ao passado dela existe em algum lugar. Já está pronto. O meu passado que me aprisiona. O meu passado não sai de mim. Ela acha que o passado dela, que ela está construindo momento a momento, existe como um monstro. Por si só. Daí ela vem assim: eu não aguento mais. Meu passado me persegue. Só que o jeito dela lidar com a fixação dela não é soltar. Ela não entende não fixação. Não fixação está lá de dentro. Seu passado te persegue? Isso é coemergente com a sua mente, logo isso é uma construção sua. Logo, se você parar por um momento de conceber isso, não tem passado. Porque o passado não tem uma vida própria te perseguindo. Mas a pessoa ela faz o quê? Ela se fixa no passado dela como um jeito de não se fixar. Então ele usa um método para não se fixar que chama fixação. Daí quanto mais ela fala da fixação dela ao passado, mais ela está construindo naquele momento. Não em outro momento. Mas da perspectiva dela, aquilo já está pronto, ela está só descrevendo uma situação, vocês entendem? Toda vez, pessoal, que a gente for descrever um problema como se ele já tivesse pronto e já dado, naquele momento a gente está construindo o problema. Naquele momento. Vocês lembram? O modo pelo qual as coisas existem é eu digo, eu concebo, eu imputo. Lembra do óculos do Alan Wallace? O óculos deixa de ser óculos quando? Eu paro de assim. O namoro começa quando? Eu começo assim ver. Então, todo obstáculo é apenas uma experiência de obstáculo que eu escolho ver como obstáculo. Como que a gente faz os obstáculos virar caminho? A gente para de ver como obstáculo. Porque ele em si mesmo não é obstáculo. Então, como que vocês não têm obstáculos? Sabe qual que é o método mais direto de não ter obstáculos? Não ter obstáculos. Não é ter o obstáculo e depois não ter. Não é ter o obstáculo e depois fazer 30 anos de terapia para trabalhar com o obstáculo. É nem ter. De saída. Por isso que o Lama diz, a liberação do karma, como que é? Não é você ter o karma e aí dissolvendo o karma. É você não ter o karma. A liberação do karma é, eu não sou isso. Não fixação. Essa é a chave mais direta para a gente liberar os problemas. Não vai dar para se iluminar no caminho gradual. Não vai dar. Vai dar para se iluminar só falando assim, eu não sou isso. Angulimala matou todo mundo. Serial killer do Dharma. Se ele tivesse que fazer terapia para cada um que matou, demora. Ele vai ter que fazer o quê? Eu não sou isso. Sei lá quem matou.
Eu não. O Lama falou, negue até o fim. Né? Claro que você pode ser até preso, mas você nega por dentro. A pergunta dele me lembrou uma fala do Lama sobre tentando explicar a vacuidade com emergência, com a questão do signo. E quando você pega o signo e mostra, o signo é muito difícil, né? Nossa, como assim? Está lá, o signo está lá, aquela materialidade. O Lama fala, bom, imagina que a vida humana ela possa se extinguir. A partir do momento que a vida humana se extinguir, não tem o jogo, não tem o signo, embora essas coisas possam ficar aí durante um tempo em pé. Mas não tem mais, porque quem que atribui esse sentido do jogo, assim, emerge conosco. Ou seja, a gente acaba. Ou na hora do sonho. O Lama fala na hora do sonho, ó, você tá ali, tá super tudo muito real, mas daí você vai e começa a sonhar. Daí você não tá mais no seu quarto, né? Então a mente, ela não estando presa às aparências, ela tá livre, né? Então o sonho também ele revela esse exemplo. Só que não caia no extremo de achar que as coisas existem porque você tá olhando para elas. Tá? Tem um filme péssimo. Se vocês quiserem exemplos de extremos, vocês vejam Quem Somos Nós. É uma salada de extremos. Um filme que chama What the Bleep Do We Know? Quem Somos Nós. É péssimo esse filme, mas é ótimo se vocês não tomarem refúgio nele, porque vocês vão ver vários extremos. Um dos extremos desse filme, que é uma baboseira, é uma baboseira porque a coisa de tocar música e mudar a molécula da água, isso tudo é picaretagem, assim, você pesquisa na internet, tudo é picaretagem. Mas uma das coisas que é muito ridícula, assim, mas tem gente que às vezes acaba pegando e vendo assim, é assim, nesse filme mostra que os índios aqui, quando viram as caravelas chegando, né, eles não tinham um conceito de caravelas, daí eles não viram. Então o ponto todo não é isso, pessoal. Com emergência não é isso. Você não vê se você não tem o conceito dele. E outra coisa também que é um equívoco é você achar que a lua ela some quando você fecha os olhos. Não some, pessoal. Isso seria um extremo do solipsismo, assim, de você achar que todo mundo ele é uma projeção sua. Isso, né, eu quero matar vocês. Né? Não, vocês seguem aí, não seguem? Então a coisa toda é bem mais complexa do que uma simples... ou, por exemplo, pensar positivo e aí surge a coisa. Tá? Então não é que a mente tem poder sobre a realidade, não é isso. Com a emergência não é isso. Não é, mas o que eu vou dizer o conceito de si enquanto si, que a gente olha para essa objetos do si, eles apareceriam, um conceito... Não é um conceito, é a aparência. O ponto todo é a gente entender o seguinte, você nunca se relaciona com a materialidade disso. Você pode fechar os olhos e dormir ou morrer, o sino vai continuar. O ponto é, você nunca se relacionou com isso que vai continuar. Você se relacionava com uma aparência. E a aparência cessa. Mas o conceito, quando a gente fala conceito, a gente tem uma noção de que isso é mais discursivo do que a aparência visual. A aparência visual não é um conceito. Você se relaciona com a aparência visual. Além do conceito, que é uma aparência mental, a relação mais direta que você tem quando eu faço isso aqui, ó, é com a aparência visual. Essa aparência visual cessa. Entendeu? E um ponto importante, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo o que aqui? Um celular. É um celular? Vocês estão se relacionando com o celular? Vocês estão se relacionando com o celular? Ao ver o celular? Não, vocês estão se relacionando com o quê? Com a aparência visual. Tem celular na aparência visual? Tá chegando um celular em vocês? Não, tá chegando uma aparência visual, não é? Tem celular na aparência visual? Não, é isso a vacuidade, tá na cara a vacuidade do celular. A vacuidade do celular não é você olhar que não tem celular no ato. Isso é uma outra análise. A vacuidade do celular é muito mais fácil se você olhar que a aparência visual não tem celular. É só uma imagem. A imagem não tem celular nenhum. A gente vai logo ver a realidade virtual, como que a gente é enganado. Quando você se fixa na aparência visual, surge a solidez. Vai você falar, para de ser bobo, Gustavo, dá esse celular aqui. É um celular. Eu estou me relacionando com o quê? Aparência tátil. Tem celular na aparência tátil? A aparência tátil está surgindo num espaço super sutil. Eu consigo pegar um celular? Consigo me relacionar com o celular? Sem ser pela aparência tátil, sem ser pela aparência visual, sonora, gustativa, olfativa e mental? Consigo? Não, só há aparências. Só há formas. E todas as formas são
coemergentes com a mente, vazias e luminosas. Então, tem objetos em algum lugar? Onde está o mundo? E coisas desse tipo. A gente vai ter que questionar isso, pessoal, senão a gente não se ilumina. Não se ilumina. O Lama diz assim, começa a questionar, você nasceu, você está em São Paulo, nunca alguém se ilumina em São Paulo, nem em Timbaúba, nem na Índia. Precisa furar a solidez disso, do espaço-tempo, começo, fim, senão não vai ter chance. Não adianta sentar como mãe, como pai, como Gustavo, não vai em lugar nenhum. Precisa furar. Então agora a gente vai ver o seguinte, para provar que a gente não se relaciona só com formas, não com alguém, a gente tem um experimento simples, que é, para eu chegar aqui na realidade virtual, é o seguinte, primeira coisa, por exemplo, se você tem uma noção de namorada, né, por exemplo, ou a noção de uma pessoa que existe, o Gui está me relacionando com o Gustavo, né? Aí a aparência visual é muito sólida, ele tem uma sensação que eu estou aqui mesmo, certo? Vocês concordam que se ele estivesse vendo uma transmissão ao vivo, já fica mais etéreo? Ele está dizendo assim, o Gustavo está ali, mas vocês entendem que se eu estivesse numa tela de computador aqui, ao vivo, eu estou aqui? Não, tá claro, isso está claro. Ao vivo é mais difícil, mas agora um vídeo, mais fácil ainda. Um vídeo gravado de mim mesmo aqui. Eu estou aqui? Não. Podia até ter morrido. Um áudio. Eu estou no áudio? Não. Mas ele, se eu falar com o Gui por Skype, ele vai falar, oi, Gustavo. Mas eu estou ali no áudio? Não, porque ele está falando com uma tela. Vocês entendem? Então ele se relaciona o tempo inteiro com uma aparência coemergente com a mente dele, vocês entendem? Se ele ficar bravo comigo, ele está bravo com um certo sentido com a mente dele mesmo. Porque eu não tenho acesso, não chego nele mesmo. Chega só uma aparência que é sempre coemergente com a mente dele, ou seja, chega na verdade ele mesmo quase na mente. Não chega eu lá mesmo. Daí, então a gente consegue ver que a aparência visual, eu não estou nessas aparências todas, né? Uma foto, o Lama chega enfim na foto. Vocês concordam que a foto, a pessoa não está lá? Mas ainda assim, o Lama brinca muito assim com isso. O Lama diz assim, olha o meu filho. Daí o Lama acha muito engraçado, porque a pessoa está mostrando o celular. E às vezes a foto, o visor já foi embora. E aí só... Aí o Lama, esse é o exemplo do Lama, né? O Lama diz, bom, você pariu um celular, né? Olha o meu filho. Porque a foto... né? Mas mesmo que a imagem esteja aqui, é o filho. Então a pessoa está apontando para a mente dela, vocês entendem? Oh, meu filho... Ou seja, não está aqui. Daí podia ter uma silhueta, não precisa nem ser uma foto, uma silhueta e eu vejo. Ou seja, eu vejo meu filho um monte de coisas que não são meu filho. Basta alguma coisinha, ou seja, um artista faz isso. Basta uma coisinha, quando você viu alguma coisa ali. Não precisa nem ter foto, né, HD. Basta uma silhuetinha, assim, para eu ver meu filho. Ou seja, e aí a gente vai ver, tirando a materialidade, agora tira tudo, não é nem mais uma silhuetinha. Vocês viram, a gente foi da aparência visual para a transmissão ao vivo, para o áudio, para a foto, para a silhueta, agora a gente tira tudo. Eu estou em meditação, eu lembro do meu filho. Tem filho no pensamento? Surgiu o filho dentro de mim? Se surgiu, eu já estou pesado. Como diz tem um mestre que fala isso, quando surge uma história pesada na nossa mente, a gente deveria cair, porque se tivesse mesmo aquilo, a história teria peso, né? Mas não tem. Ou seja, não tem filme... um filme assim com muitas coisas acontecendo não é mais pesado, né? Antigamente tinha disquete ou CD, né? Um DVD de um filme com muitas coisas acontecendo e uma história de 4 horas, o DVD não é mais pesado do que um DVD em que nada muito acontece, entende? Um DVD que mostra várias cenas com bombas e coisas assim, ele é igual a um DVD. Então, do mesmo jeito, o pensamento de alguém não tem alguém no pensamento de alguém, vocês entendem? Então fica mais ainda fácil de ver a vacuidade, né? Ou seja, eu estou me relacionando com o quê? Quando eu lembro de alguém. Com formas coemergentes com a mente. Fantasmas, não é? Fantasmas. É assim que a gente vai morrer. A gente vai morrer assim, meio mal com alguém. Fantasmas. O Lama diz assim, tem que pacificar os fantasmas na hora da morte, porque já não é mais alguém. E nunca foi. Agora, tudo isso para dizer o seguinte, tudo isso é forma, tá?
Da perspectiva que a gente está estudando aqui, desse olhar assim, ó, não tem diferença entre pensamento, Skype, vídeo ao vivo, vídeo, lembrança, sonhar com a pessoa e ver a pessoa. Em todos os casos, eu não estou me relacionando com alguém lá fora, externo. Daí o Gui pode falar, mas Gustavo, quando você está na minha frente, é muito real. Quando eu estou pensando em você, beleza. Quando eu vejo a foto, até que eu entendo. Mas você está na minha frente agora. Mas ele está só com uma aparência holográfica mais detalhada, só, vocês entendem? É uma foto que se move, é um vídeo mais... é um holograma, porque é uma aparência da perspectiva dele, entende? Então isso que é legal da gente perceber, a gente está sempre relacionando com aparências e formas, não tem pessoas, pessoal. É um tecido luminoso chegando até vocês, não tem pessoas, isso é muito libertador de perceber, ó. É um tecido luminoso chegando até vocês, não é um ser que tem uma vida própria e assim por diante. Então a gente precisa dessa sensação, dessa contemplação para poder entender o item 2. Item 2 do roteiro de 8 pontos. A gente pode estar se relacionando só com Budas, assim, né? Seria uma outra forma. Quer dizer, estou vendo Buda, estou vendo Buda. Então, isso vai abrir para isso com o tempo, mas a ideia agora é só a gente questionar que aquilo não é o que parece ser, aquilo é mais mágico do que parece ser. São aparências, agora a gente vai ver como aparência. Depois a gente vai ver que aquilo é uma liberdade. Não é alguma coisa, aquilo é uma luminosidade constante. Então eu posso direcionar aquilo, eu posso escolher como ver, tem mil coisas que eu posso fazer a partir dessa visão. Mas o ponto é entender que não tem alguém ali como eu estou achando que tem. Então a visão, a lembrança, o sonho, o Skype, tudo igual. Sempre o mesmo processo acontecendo. Não é mais real. Um exemplo que o Lama sempre dá é da foto. A foto muda na nossa cara. Por exemplo, você tira uma foto, vamos supor, em que a pessoa está, um casal, está um olhando para o outro, assim, ó, e aí você está apaixonado, você vê naquela foto um olhar dela de admiração. A foto assim, a foto precisa. Daí você mostra para todo mundo, olha esse olhar de admiração que ela tem por mim. Ela não me ama? Ela não me ama? Ela não me ama? Olha que... Aí você posta no Facebook, assim. Isso aqui é a prova do amor. Olha o olhar que ela está dando para mim. Ela te trai, acontece um monte de coisa, ela vai embora, ela tá com outra pessoa, você volta na foto. Ela sempre me espizinhou. Desde o começo, com esse olhar de humilhação. Olha o olhar dela para mim. Olha o olhar dela para mim, espizinhando a mesma foto. O olhar é vajra, ele não está lá como a gente está achando que está. A gente, quando mostra a foto de admiração, parece que está lá, parece que eu não estou me relacionando com uma forma inseparável da minha mente. A admiração é dela, está na foto, foi registrada, tem vídeo. Daí você pega o mesmo registro, que parecia ser admiração no sangue, assim. Existente, admiração na foto. E aquilo é espizinhar, aquilo é humilhação, o mesmo olhar. Agora a gente vai falar, vocês entendem como a gente agora tende a falar o seguinte, na verdade, sempre foi espizinhar. Você que viajou, que era admiração. A gente tenta sempre dizer assim, tipo esse cientista, agora eu descobri qual que é. Mas a gente tem que entender que aquele momento, olha que louco, enquanto ela estava te olhando, o olhar era o quê? Não tinha alguma coisa ali. Momento a momento, enquanto as coisas estão acontecendo, não é que depois a gente interpreta de várias formas, mas aconteceu alguma coisa mesmo. Enquanto as coisas estão acontecendo, é vazio, é luminoso, não tem algo. Então aquele olhar é vajra, a gente vai chamar isso. Ou seja, ele é o potencial de ser qualquer olhar, enquanto ele acontece. Então ele nunca se consolida algo. Aí vocês falam, mas é mentira, porque ou é admiração ou é espizinhar. Naquele momento não é possível. É tudo, pessoal. É vajra. Não pode... Porque se ele fosse mesmo admiração, ele nunca seria olhado de outro modo. Então a gente tem que entender que momento a momento, mesmo enquanto a gente está achando que está acontecendo uma coisa bem definida, isso é sempre vazio luminoso. Por isso que o passado, o Lama diz assim, o passado muda. O passado muda o tempo inteiro. Isso. Você fala, nossa, mas e aí? Ele traiu, não traiu? Exato. E é muito interessante passar a olhar as coisas assim, né? A gente quer fincar, né? A gente quer fincar, a gente quer concluir. Não é possível que está aberto assim, não. Alguma coisa aconteceu mesmo.
Então, Elizabeth Martins Nangle diz que isso vai travar a gente longamente, enquanto a gente buscar por uma conclusão, e o Trumpa chamava isso de ponto de referência. Então, ele diz que a gente não consegue ficar na vacuidade, que é a ausência de ponto de referência. Mas essa é a liberdade. Vocês imaginam olhar para o passado de vocês e não concluir? Aberto. É meio que assim, o tempo inteiro a gente deveria estar completamente aberto para estar completamente enganado sobre o caminho, completamente errado, viajando e também aberto para estar completamente dentro do caminho. Se vocês se fixarem num ou no outro, vocês perderam o caminho. A gente tem que manter o quê? Completamente aberto. Talvez eu esteja enganadíssimo, perdido. Talvez não. Aberto. Se vocês mantiverem assim durante uma crise, vocês mantêm uma mente assim, bom, talvez eu esteja numa grandiosíssima e craculuda crise. Talvez não. Talvez seja uma grande oportunidade para o dado. Não adianta também ressignificar como uma grande oportunidade, porque isso é só ressignificar. Tem que ficar aberto, isso é um caráter aberto da experiência. Isso não é nada fácil, mas muito legal. Você não saber de fato nunca o que está acontecendo mesmo, aberto. Senão a gente nunca se ilumina, porque sempre a gente vai... Olha hoje. Hoje, por que a gente não vai se iluminar? A gente poderia, mas sabe por quê? Porque a gente tem uma noção, mais ou menos, que a gente entende como é que vai ser hoje. Hoje, mais ou menos, por mais que a gente estude aqui, eu sei que eu vou sair daqui, eu vou ser eu mesmo, né? A gente mais ou menos sabe, né? Vai almoçar como nós mesmos, mais ou menos a gente sabe que a gente vai passar a tarde, pode ter muitas diferenças, mas é mais ou menos a gente mesmo. A gente se imagina dormindo como nós mesmos. A gente não dá espaço para uma coisa nos invadir surpreendente. Nunca. Quando vocês praticam meditação sem visão, é mais ou menos assim, vou fazer shamatha, alguma coisa, mais ou menos. Daqui 15 minutos eu vou levantar, mais ou menos eu já sei como que eu vou ficar, mais ou menos até o fim do dia, mais ou menos eu já mais ou menos sei como é que vai ser minha vida. Semana que vem também não é que eu vou estar iluminado, alguma coisa grande surpreendente vai ter acontecido, minha visão vai ter aberto. Mais ou menos eu vou estar como mais ou menos eu sei como é que eu estou. Mas a gente sabe mais ou menos e vai sempre sabendo mais ou menos e nunca tem uma abertura. Nem para o passado, a gente nunca olha de novo e fala, talvez o meu passado foi um sonho, eu estou viajando. O que é o Lama Santen? Peraí, Lama Santen, talvez seja um... Peraí, eu nunca vi o Lama antes, e se o Lama for tá me enganando? E se o Lama for um embuste? E se o Lama for o Buda? Não, a gente mais ou menos assim, o Lama Santen, mais ou menos o Lama Santen, mais ou menos eu sei, ele é o Lama, não sei o quê. Aí eu vou pro SEB. A gente não se fala, o que é o SEB? O que é Campinas? O que sou eu? Eu nasci, eu não nasci. A gente não olha assim, com esse espanto. A gente não se dá esse momento na vida. A gente mais ou menos sabe o que mais ou menos tudo é. Você me entende? E aí mais ou menos a gente vai morrer assim. Não tem espaço para iluminação. A gente não está abrindo. A gente não acorda e fala, meu Deus, talvez tudo seja uma ilusão. Não tem isso. É mais ou menos o que eu sei. E o budismo fala que tudo é uma ilusão. Não é legal? A gente transforma isso numa teoriazinha que a gente conversa no boteco de vez em quando. Alguém ia falar, né? O senhor. Qual que é o nome do senhor? Mandu. Dá para ter esse sorriso maroto com uma dor física? Sutra de Vimalakirti. Ele vai mostrar como que a doença ela é relativa também. E a dor física também. E a dor física ela só é dor no sentido de sofrimento porque a gente tem fixação não só ao corpo, mas a uma expectativa de que a gente deveria viver sem dor. Vou dar um exemplo meio maluco que eu acho que às vezes ajuda para contemplar. Vou te falar o seguinte, eu parece que eu estou bem aqui, estou falando dessas coisas, mas eu sofro de uma doença terminal. Estou falando sério, assim, é uma doença que ela não tem como escapar e ela causa a morte. E ela faz ao longo do tempo todo o corpo colapsar. Todas as funções elas colapsam. E aí, um dos sintomas disso é que eu tenho que sempre comer, é uma coisa que é inevitável para mim, eu tenho que sempre, todos os dias eu preciso ingerir coisas. É um problema, porque eu tenho que ingerir, eu tenho que... por exemplo, vocês, não sei como é que para vocês devem viver e tal, mas assim, toda vez eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e ingerir coisas. Tem um problema também, toda vez que eu ingiro, aí eu preciso ir num lugar e soltar coisas também, porque no corpo essa doença faz ele gerar coisas que eu preciso sempre expulsar. Eu tenho sempre que fazer isso.
E aí também coisas crescem que eu preciso cortar. Constantemente é um sintoma dessa doença, é muito horrível. Eu tenho que sempre me limpar também. Tenho sempre que estar me limpando. Muito complicado. Então, esse exemplo é o seguinte, essa doença, é claro que chama ser humano, né? Óbvio. E, enfim, e também tem vários problemas assim dessa doença, enfim, que a gente não... Mas assim, essa doença ela é transmissível também. Às vezes, se eu fizer determinadas coisas e passar isso para outra pessoa, sai um outro ser humano também, com os mesmos sintomas. Então, ele nasce com a minha doença. Ele é igual. Só que por que a gente não vê isso como doença? Referencial. Se do nada a gente só come uma vez e eu precisasse agora comer 10 vezes no dia, eu veria isso como um problema, não é? Porque isso agora é 10 vezes que eu preciso comer e não uma. Mas assim, se eu só como sempre 10 vezes, aquilo é... Eu posso ser feliz fazendo aquilo. Então a doença é meio que assim, se a gente tem alguma coisa no nosso corpo que é um pouco desconfortável, aquilo não impede a gente de ser feliz. Mas quando aquilo fica um pouquinho maior do que a minha... Então a gente sofre de referencial, esse é o ponto. Não da coisa. Porque a gente já tem várias coisas, mas a gente tem um referencial que aquilo é ok. Então, a pessoa, por exemplo, tem um amigo que ele tem um problema na perna, ele tem que sempre tomar na glicose, quando você toma, você tem problema onde mesmo? Oi? É diabetes, acho que é. Daí enfim, ele tem várias coisas que ele tem que, se ele não, ele tem um problema no sangue, na verdade, não é diabetes, mas basicamente ele precisa sempre tomar alguma coisa para acertar o sangue dele, porque ele sangra, se alguma coisa acontecer, ele sangra sem parar e não cicatriza. Hemofilia, exatamente, hemofílico, ele é hemofílico, não é diabetes, hemofílico, isso. Daí ele não anda assim, porque deu problema na perna dele por causa disso, e então ele precisa sempre andar com muleta e cadeira de roda e assim, esse tipo de coisa. E ele é muito mais feliz do que várias pessoas que não tem que tomar esse remédio todos os dias, tomar essa coisa todos os dias e assim por diante. Então ele pegou essa condição e colocou como sendo assim, bom, isso é uma coisa que eu tenho que fazer, igual eu tenho que ir no banheiro, coisa do tipo. Então a doença ela pode ser sempre relativizada, ela não é nunca absoluta, ela não define a nossa experiência, entende? Ela também é coemergente. Isso não significa tirar a dor, isso significa entender que a dor ela não é o que parece, ela não é negativa em si mesma. É possível que você se torne um grande mestre e ajude seres com dor, e quanto mais dor você sente, mais os seus ensinamentos sejam maravilhosos. Daí você tem uma dor, você dá um ensinamento ainda mais maravilhoso. Porque senão você morre, se você não tiver manter a lucidez diante daquela dor. Daí todos os seres eles vêm atrás de você, o seu olho brilha cada vez mais. Daí quanto mais dor você tem, mais você tem ensinamentos, mais os seres vêm atrás de você, mais seu olho brilha. E a sua compaixão ela cresce, 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 cresce. Então tem mestres que às vezes eles estão... O Lama Zopa, o corpo dele é muito complicado. Ele mal consegue falar. E ele está feliz. Eles não têm fixação ao corpo. Se você transformar tudo em compaixão, no retiro de Nyuné, de jejum, é assim, quando você tem fome, você lembra dos seres que têm fome. Daí você não tem mais fome, porque você tem compaixão. Você entende? Então, toda coisa que acontece pode ser vista como caminho, porque ela não é em si mesma um problema. Agora, em geral, a gente acha que a dor em si mesma é negativa e a gente é vítima daquilo. Daí não tem problema também, a gente acolhe a pessoa que está com essa visão. Mas aí a gente lembra de Vimalakirti. Vimalakirti, acamado, dando ensinamento. Então a gente vai ter que querer praticar com dor, porque vai ter dor, pessoal, no final. Ou antes. E assim por diante. Pode falar. Vou só dar um exemplo em relação ao que ele está falando. Há 5 anos atrás, eu tive um diagnóstico de uma doença muscular. E naquele momento, todo mundo na casa os médicos, a leitura, e aí eu comecei a ficar mais doente, porque eu assumia tudo como tal. Sim. E de repente eu não achava assim. E aí eu pensei nisso, você começou a observar. Todo mundo que morria todo dia que não tinha nada. Exatamente. Nossa, meu avô morreu, minha prima morreu, meu morreu, morreu. E assim, lá falava que eu tinha 5 anos, não tem nada, eu sou super saudável, acho que eu estava mais saudável do que eu estava antes. Se eu entrasse naquela ideia, com isso que eu tenho, alguma coisa,
aquilo não te limita. Então, se aquilo não te limita, aquilo não é um obstáculo, né? Você sempre pode seguir diante daquilo. E a gente pode fazer o caminho da ressignificação. Então, às vezes, quando você para e pensa de várias pessoas, é uma coisa que a gente ressignifica. Só que muitas vezes, não sei se já tiveram essa experiência, vocês ressignificam a situação, alguém fala alguma coisa para você, você fala, obrigado, é verdade, né? Isso acontece. Vocês pensam coisas que te acalmam. Depois a sua mente você vai para casa, você pensa outras coisas que te perturbam. Então, ressignificar não é estável. Então, é legal ressignificar, mas o melhor é abrir essa visão que você descreveu também. É assim. Ou seja, não preciso pensar que isso acontece, não preciso pensar várias coisas para ressignificar essa situação, para parar de sofrer. Eu posso olhar que ela mesma, ela é aberta. Então, esse é o melhor jeito, que é liberar. Você olha que não tem aquela solidez que parecia ter. Então, não preciso nem contar uma historinha, ou lembrar de coisas, ou ver outros exemplos. Não preciso adicionar coisas. Ela, em si mesma, não tem o poder que parece ter. Então, esse é o Prajnaparamita. Mas não é simples. Então, comece com coisas menores. Mas, eventualmente, não desista de olhar de novo para aquilo que parece ser um monstro em si mesmo. Tem pesquisas de uma amiga minha, a Daniela Gonçalves, que ela é de Araraquara e ela é especialista na ATM, de ATM, sabe? Assim, ela tem pesquisas mostrando que tem pessoas que têm dores crônicas, assim, que não conseguem liberar mais, e elas começam a sofrer elas são uma fixação tão grande na dor que elas fazem a vida delas girarem a partir da dor. Daí as pesquisas mostram que agora não é mais uma terapia de tirar a dor, é uma terapia de ajudar ela a ver que tem uma vida além da dor. Então, a terapia do Prajna, que é ajudar, por exemplo, a perceber que a dor ela não é constante e coisas do tipo, de que com a dor ela pode olhar para outra coisa. Então, ela começa a terapia toda é meio que ajudar ela a ver além daquela dor e não se fixar tanto na dor, já que ela vai ser crônica. E aí tem pesquisas que mostram que quem tem a mesma dor pode estar muito feliz e muito miserável com a mesma dor, porque não é mais uma questão física. Então, a capacidade da mente de definir as experiências, por isso que o budismo toma a mente como primária, é muito maior do que parece. Está tudo em jogo na mente, muito mais do que em algum tipo de experiência. Então, por mais que a dor seja avassaladora, boa parte desse processo de avassalamento é a bolha que a gente mesmo está construindo. A gente constrói essa bolha sem querer, do tipo, hoje eu não vou sair porque hoje é um dia de muita dor, ou sei lá o quê. E tem pessoas que falam assim, bom, está doendo, mas vamos sim. E aí mas a pessoa que fala, hoje não é um dia de muita dor, ela acha que o dia de muita dor, não é ela que está escolhendo ver assim. Então ela não vê a coemergência. Então vejam sempre que a gente se relaciona com aparências coemergentes, ou seja, a nossa mente está sempre em jogo. Não dá mais para apontar dedos para alguma coisa. Ou seja, não dá mais para nem falar que alguém é chato depois de hoje. Ou se você ouvir isso, você fala, tá. Falar que o outro é chato significa assim, estou estabelecendo uma relação de chatice com ele. E provavelmente essa relação de chatice com ele faz ele nascer como chato, vira uma relação de chatice, e provavelmente eu estou nascendo chato para ele. Entende? Então a gente não tem mais como falar disso. A gente está construindo as relações. Então essa é um vídeo que eu vou passar para vocês depois, com outros exemplos também, mas esse é um exemplo clássico que eu acho legal trazer. Isso é uma pessoa no samsara, que a gente vai ver. Basicamente, é uma pessoa colocando um óculos de realidade virtual que tem só duas aparências, visual e sonora. Só duas aparências de algo que não está lá é suficiente para a pessoa achar que está, entendeu? É assim que a gente se perde. A gente fixa em aparências que não estão lá e acham que estão. É isso. Esse é o resumo do samsara. Isso é a gente meditando, isso é a gente namorando, isso é a gente com tudo. Falando no Skype. Então, não achem que é realidade virtual, pessoal. Isso chama-se realidade. É sempre isso. Uma pessoa falando no Skype não é uma aparência visual e uma aparência sonora, e ela fica brava, e assim por diante. Então aqui é a prova de que não tem nada. Ou seja, ele vai botar um óculos que é uma montanha-russa. Então, basicamente, ele está subindo uma montanha-russa com aparência visual e aparência sonora, e só. Então, vocês entendam, o que a gente chama de montanha-russa não é o caso. Existe o que só? Aparência de montanha-russa e aparência visual de montanha-russa e aparência sonora de montanha-russa. Esse é o melhor jeito de vocês passarem por uma experiência difícil.
Então, imagine um amigo assim ligando e falando assim, olha, eu acabei de ver uma aparência da minha esposa com a aparência de um outro cara. Então, assim, quando você bota aparência de, experiência de, você tira a solidez daquilo imediatamente. Então, isso é uma chave também. Eu estou passando por uma experiência de divórcio, uma aparência de divórcio, não por um divórcio mesmo. Então, isso começa a dar uma liberadinha nas coisas. Então, não existem coisas, existem aparências de coisas, ou seja, formas, né? Então aqui é isso. Daí, quando ele chegar no topo dessa montanha russa, vocês vão ver que o amigo dele vai fazer. E vocês vão ver o desespero dele. Vocês concordam que ele está vendo que ele não está na montanha russa? Алеша готовится к полету. Ele está vendo a coisa acontecer. O amigo dele é o Buda. Давай. Алеша, с катертью дорога. Ele olha para baixo e vê longe, assim, né? Vê o chão lá embaixo. Se a gente namorando, conversando com as pessoas, meditando. Все, хватит. Это что-то... Tem vários desses. Se vocês buscarem realidade virtual no YouTube, tem vários, né? Tem também uma ponte no Japão que, não vou mostrar, mas é uma ponte bonita de vidro, assim. É a ponte mais alta que tem de vidro. E aí eles tem vários, e assim, se continuam sarro uns dos outros, né? Então, em vez de ter compaixão. Mas basicamente as pessoas elas não conseguem andar naquilo, elas ficam se agarrando, porque elas não, por mais que elas entendam que é vidro, elas estão vendo que não tem nada ali. Então a aparência visual é muito forte. Então o ponto todo, pessoal, a gente é fascinado por aparências, e a nossa fixação às aparências cria um sentido de realidade muito rápido. Então nós somos facilmente enganados, por isso que a gente está vivendo num mundo da publicidade, basicamente, né? É um mundo em que para você criar um projeto, você não precisa criar um projeto e ajudar pessoas. Basta você fazer um vídeo com imagens assim, ajudando pessoas, né? Do banco de imagens, e um monte de gente já doa para o seu projeto. Olha o mundo que a gente está vivendo, o tamanho das aparências, que um cara, um jornalista da Vice, que é uma revista americana, ele conseguiu criar um restaurante que não existe, e chamar os amigos para escrever resenhas no TripAdvisor. E aí, só pelas resenhas, criou-se um hype em Londres e ele virou o primeiro melhor restaurante de Londres no TripAdvisor. Só pelo hype. Um ligando pro outro. E aí ele só atendia, o restaurante falava, é por reserva e a gente está cheio. É por reserva e a gente está cheio. Ele criou um restaurante na mente das pessoas. Então, o mundo que a gente está vivendo é um mundo de aparências. A solidez que as coisas têm é só as aparências. Nós somos facilmente enganados. Se vocês quiserem realmente assim, ter uma ação subversiva diante da publicidade, não é só shamatha, não é só você ser capaz de direcionar a sua atenção e não clicar nos anúncios. É você não comprar a solidez daquela realidade que está te vendendo que precisa dessa bolsa, que tem um mundo disso, que tem... Não comprar essa solidez do hype, né? O hype do samsara. Então, aqui é um pouco assim,
basta a aparência da montanha-russa para ter a montanha-russa e os sofrimentos correspondentes. Vocês têm certeza que não tem montanha-russa aqui, não é? Então, quando alguém está no Skype com você e a pessoa fala, eu não gosto de você, fecha o Skype, tem alguém ali? Teve só uma voz dizendo, eu não gosto de você. Você faz o que você quiser agora com isso. Mas não tem alguém que ficou na tela, ou está na tela, ou fica em algum lugar que mantém aquilo. Eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Não tem mais isso. Então, o tempo inteiro a gente está se relacionando com aparências. E a solidez dessas aparências, quem dá é a gente. Qual filme? O Her, total isso, né? O Her, ele sai com ela, né? Aí ele fica assim, você gosta daqui? Você gosta daqui? Vamos dançar juntos, né? Então, o Her é muito assim. Tem um outro filme que chama Namorada Ideal, ou Namorada... como que é mesmo? Que ele pega uma boneca inflável, assim. E ele namora com uma boneca inflável. Vocês nunca viram esse filme? É bem legal. Então, enfim, são vários exemplos para a gente olhar esse aspecto de que assim, a gente se relaciona o tempo inteiro com aparências. Então, são 12h53, para a gente encerrar, junto com os 8 pontos, eu vou trazer a noção das emoções, e a gente só encerra os 8 pontos no sentido que primeiro item, puxa a forma. Segundo item, a gente já viu os 8 pontos o tempo inteiro, mas só para vocês saberem quais são. O segundo item é veja a coemergência. Pena que a gente não conseguiu ver os atributos da bolha, mas basicamente a coemergência é sempre, você vai ver, deixa eu ler aqui para vocês. No item 2b, né, você vai ver a coemergência com várias coisas, ou seja, várias coisas precisam acontecer e várias coisas elas são sinais de que a gente está em bolhas. Ou seja, quando a gente não está no espaço, surge a experiência de causalidade, propósito, visão estratégica e metas, coerência, narrativas, histórias, urgências, prioridades, várias possibilidades de ação, ou 2 possibilidades de ação, poucas possibilidades de ação. Vai surgir uma sensação de identidade, uma sensação de existência. O corpo ele vai se configurar. Vocês viram que o corpo dele se configura? Então a gente vai ter expressões faciais. A prova, aí talvez vocês falem, mas não é uma bolha, está mudando a química do cérebro. A química do cérebro é um dos atributos da bolha. Ou seja, não é que porque está em química diferente no cérebro que a pessoa está em fim depressivo. Porque você muda ela de lugar, a química do cérebro muda. Então, tudo isso é atributo da bolha, ou seja, elementos da bolha. Aí vai surgir o condicionamento da energia, pensamentos correspondentes. Então, o melhor jeito de você sentar em prática de meditação e não ser avassalado, assim, 1000 pensamentos, é você, antes da prática, tudo bolha. Você libera da bolha toda. Eu não sou trabalho, eu não estou casado, eu não moro aqui, eu não sou de Campinas, eu não sou nem humano. Daí todos os pensamentos correspondentes que viriam, eles viriam dessas bolhas, entende? Os pensamentos, eles nunca vêm sozinhos, eles vêm sempre em bolhas. As pessoas também. Então, as pessoas vêm com mundos, então tem que tomar cuidado com pessoas. Né? As pessoas nunca vêm sozinhas, tudo vem junto com o mundo. Teve uma vez que eu comprei uma bota, e aí eu comprei a bota, quando eu cheguei no meu apartamento, eu falei, eu vou precisar trocar de apartamento. Porque não bate com a bota. Essa bota vem de um outro mundo mais rico. É assim que as pessoas trocam de apartamento, tá? Elas começam a botar elementos de outros mundos. E aí daqui a pouco elas olham e não faz mais sentido o apartamento. Porque ela já está mais rica, né? Porque ela já comprou uma panela de tal jeito que aquela panela, né, da Le Creuset, precisa de um apartamento correspondente, uma pia correspondente. Onde vende aquela panela, precisa do resto. Então, pessoal, é assim. Esses são os elementos da bolha. Então, vai surgir energia condicionada, sensação de universo ao redor, uma sensação de universo específico, um mundo circundante, né? Então, quando você está com raiva, a raiva não vem sozinha, ela vem com o mundo circundante de quê? Inimigos. Quando você está com ciúme, o ciúme não vem sozinho, ele vem com o mundo circundante de detetive de WhatsApp, detetive de não sei o quê, aplicativo de não sei o quê que eu vou botar no celular do meu não sei o quê. E existe isso, pessoal. Então tem um mundo inteiro sendo alimentado pelo ciúme, comunidades inteiras, aplicativos, dinheiro, várias coisas. Então vai surgir a sensação de universo definido ao redor, vai surgir uma visão de mundo, uma linguagem conceitual, cultura, referenciais, teorias sobre a vida, livros, conferências, palestras, vidas inteiras ali, teses de doutorado, em cima do quê?
de uma mera bolha, que daqui a pouco você olha e fala, meu Deus, todos esses livros eu vou ter que jogar fora. Essas conferências todas eram uma viagem. Eu ia na conferência de parapsicologia, não sei o quê, das várias cores dos seres ascensionados. Sério, eu fiz de muita coisa na vida, assim. E aí a gente vai ver isso. Então vai surgir também a sensação de ganhar ou perder. Sempre que você tiver com a sensação de ganhar ou perder, bolha. Então esse é um dos jeitos que o Lama falou uma vez com a Giane. A Giane falou assim, Lama, como é que eu sei que eu estou avançando? Aí o Lama falou, você vai diminuir a sensação de ganhar e perder. Ou seja, você está bem, você está mal. Você está bem, você está mal. Né? Fracasso, sucesso. Vai diminuir as 8 preocupações mundanas também. Ser elogiado, ser criticado. Vai surgir, a bolha vai se fazer essa criação de dinâmica de significados, criatividade, ou seja, quando você está numa bolha de jogo de futebol e alguém joga uma bola, você fala, mais uma bola, né? Tudo que você jogar na bolha da pessoa ganha significado a partir da bolha dela. Você pega uma pessoa raivosa e você conta uma notícia, ela fala, mais essa agora, né? Então, tudo que entra na bolha dela ganha significado. Então, tem uma criação dinâmica de significado na bolha. Vai surgir noção de passado, presente e futuro. Então, toda a noção que a gente tem de muito passado, muito tempo que passou, pouco tempo que passou, é uma bolha. Né? A pessoa diz assim, a gente está só no começo agora, ou a gente já está há muito tempo. Ou você está praticando um retiro e já passou muito tempo. Bolha. Bolha. Então, você tem passados, por exemplo, que vão girar, e tem futuros que o Lama diz que nunca vão acontecer, porque eles são futuros da perspectiva daquela bolha, entende? Então, o futuro é sempre bolha também, sensação de futuro e sensação de passado. Se vocês estiverem achando que o passado está lá mesmo, o passado só está aqui. Daqui a pouco, se eu venho para cá e olho para trás, não está. Tanto é que a gente começa a contar a história a partir de uma relação, às vezes, né? Foi quando a gente se conheceu. A gente cria um passado a partir daquela relação. Antes da relação, depois da relação. Depois a gente muda de relação, daí não é mais aquele referencial, é outro. Daí assim, tudo isso foi depois, né? Ou tudo isso foi antes, né? Que era depois, agora é antes. Porque agora mudou o ponto da relação. Localização espacial é uma bolha. Se vocês tiverem agora uma sensação de estar agora aqui, e depois vocês estarem uma sensação de estar agora lá, isso é uma bolha. Porque a gente não sai do lugar, da perspectiva da consciência. Experiência cíclica de transmigração vai surgir, experiência de nascer e morrer. Então, sempre que tiver uma sensação de nascer, por exemplo, fui contratado, agora eu sou tal pessoa, e morte, eu fui demitido, não sou mais, bolha. Se vocês quiserem ir além de nascimento e morte, não nasçam quando vocês forem contratados ou quando vocês casarem, nem morram. Isso vai fazer com que vocês não morram quando acabar. Isso é muito bom, porque senão não vai doer tanto. Então, esses são os atributos. Isso é do item 2C. Aí o item 2, isso 2B. Daí o item 2C. Então, o item 2 é com a emergência. 2A é com a mente, 2B é com todos os atributos da bolha e 2C é com tudo. A gente vai fazer com todas as coisas. Ou seja, a gente vai precisar de muito tempo, vocês entendem? Muito tempo. O item 3 é olhar que não tem nada ali, a vacuidade que a gente já viu. O item 4 é olhar a luminosidade, que tem alguma coisa ali que a gente viu. O item 5 é olhar os dois juntos. O Dzongsa Khyentse Rinpoche diz, vacuidade e luminosidade deveria ser visto na mesma palavra. Então, se vocês quiserem treinar isso, vocês botam um gravador dizendo vacuidade, outro gravador dizendo luminosidade, dá play ao mesmo tempo e olham, tá? Porque a coisa não é nem vacuidade nem luminosidade, nem assim, vacuidade e luminosidade, é entendeu? Quando a gente tem isso, surge êxtase, surge a visão, vai surgir um sorriso natural. Porque como pode alguma coisa não ser e ser? Não ser e ser, não ser e ser. Se você vai, junta isso tudo, fica muito um espanto. Como pode esse pensamento, ele não está em nenhum lugar, ainda assim eu estou chorando. Ele não está em nenhum lugar, ainda assim eu estou chorando. Ele não está em lugar, ainda assim eu estou chorando. Uma hora você ri. Como pode? Então, esse é o item 5. O item 6 é diante de algo luminoso e vacuidade e luminosidade, isso mexe com a sua energia. Então, você retoma e vê, diante de uma aparência vazia e luminosa, ainda assim minha energia ela é mexida por algo que não está lá. Aí você diz, é assim que o samsara nos pega. Então, assim, o fim dos 8 pontos, é muito importante isso. O fim dos 8 pontos a gente precisa fazer, porque o fim dos 8 pontos é assim, eu fiz isso com um copo, mas o ponto não é o copo, o ponto é assim com tudo. Isso gera confiança. O fim dos 8 pontos gera confiança de que é assim com tudo. Então, por isso que tem essa expressão, é assim que o samsara nos pega. Isso significa assim, isso que eu fiz com isso é assim com tudo. Se vocês não fizerem esse ponto, vocês nunca vão avançar, porque vocês vão sempre fazer com uma coisa, depois com uma coisa. Tem que fazer com uma coisa e gerar confiança de que é assim também com tudo. Daí você, meu Deus, é assim com tudo. Daí isso gera muita confiança. Daí é assim que o samsara nos pega. Aí o item 8 é o sorriso que vem da natureza do Buda, quando a gente olha isso. O sorriso não vem de vocês rirem, tá? Do tipo,
tentar rir. Não tentei rir. Dá para chorar também. Só que o sorriso vem dos Budas rindo do nosso choro. Ou seja, a natureza livre que ri. É a câmara de segurança que ri. Deixa que minha brincadeira, eu gosto de pensar assim, deixa que os Budas tirem sarro de você, riam, se divirtam com a tua vida, ofereça as tuas confusões aos Budas, deixa que eles transformem isso em piada. Não tenta você chegar nisso, senão você vai tentar ganhar. No finalzinho você vai tentar sair vencedor. Não saia como vencedor, deixa o Buda rir. Então o sorriso final dos Budas diante. Aí já não é mais a gente que sorri, porque a identidade já foi nessa. Então é a natureza da mente mais livre. Então esse é o fim dos 8 pontos. Ele termina com um sorriso, que como diz o Lama, o samsara não vai ser demolido, né? O samsara vai ser iluminado. Daí para terminar, a gente pode avançar 1 e 10, assim, se vocês estão morrendo. Né? Então só para terminar, uma citação para vocês, uma dica assim, do Dzongsa Khyentse Rinpoche, de como aplicar os 8 pontos nas emoções. Então, nas emoções, o Dzongsa Khyentse Rinpoche diz assim, o Vajrayana, emoções perturbadoras, né? O Vajrayana nos diz para, sempre que uma emoção como o desejo surgir, apenas observar e não fazer nada. Não fabricar. Mas essa é uma instrução facilmente mal compreendida. Quando a emoção surge, não fabricar significa simplesmente parar de fazer qualquer coisa. O que isso não significa é se você está caminhando na rua, deve parar, achar um banco, sentar de pernas cruzadas e tentar observar a emoção. O ponto aqui é que, tendo notado a emoção, a maioria de nós tende não a observar, mas sim seguir. Seguir ou reprimir, né? Aversão ou apego. Sentimos desejo, então seguimos nossos desejos. Sentimos raiva, então seguimos a raiva. Ou, no máximo, apenas os suprimimos. Pessoal, isso é a essência da visão, tá? Não fixação, sem apego, sem aversão. Guardem isso assim para sempre, com tudo. Dá para praticar tudo com isso. Daí o Dzongsa diz, então, como devemos lidar com as emoções? Isso é Manjushri dizendo para a gente, né? A sabedoria dizendo para a gente. Para guardar e a gente ter que experimentar nos próximos tempos. Sem fabricar nada, apenas observe. Então é a visão que está sendo introduzida. E no momento que você olha a emoção, ela desaparece. Então precisa de muita chamata, porque sem fabricar significa não levar a mente discursiva e contar uma história em cima. Então ele diz, sem fabricar nada, apenas observe. No momento que você olha a emoção, ela desaparece. Iniciantes vão descobrir que a emoção reaparece bem rápido, mas isso não importa. Isso é um alívio, assim. O ponto é, quando você olha, não tá. Se ela surgir depois, não é o caso. O ponto é, gera confiança nesse momento em que você não viu. Então isso é a vacuidade. O importante é que no momento em que você começa a observar a emoção, ela imediatamente desaparece. Se a gente tiver que fazer isso milhões de vezes, não tem nenhum problema. E mesmo que só desapareça por uma fração de segundo, o fato de que uma emoção desapareceu também significa que a sabedoria momentaneamente amanheceu, ou seja, surgiu espaço onde tinha algo. Esse que é o ponto. Isso não é só com as emoções. Por exemplo, vocês podem fazer isso com o apartamento de vocês, com a cidade, com o casamento, com o trabalho, com tudo, com toda a realidade. Você fala, não, eu estou morando em Campinas, Senta a bunda, cadê Campinas? Campinas desaparece. Daí você levanta e fala, Campinas, não tem problema. Mas naquele momento você, uau, eu achava que eu estava em Campinas. Mas não tem Campinas nenhuma em Campinas. Campinas é só imputação de Campinas sobre coisas que não são Campinas. Aliás, essas árvores não estão em Campinas, você sabe, né? O reconhecimento dessa atenção nua é a isso que a palavra conhecer se refere. Conhecer a emoção é compreender que, já que ela não tem nenhuma raiz, não há e nunca houve nenhuma emoção. Mesma coisa que o samsara. O samsara é liberado quando a gente percebe que a gente nunca teve no samsara. O samsara não é o caso. Algumas pessoas falam sobre emoções, particularmente as emoções negativas, como se elas fossem algum tipo de força demoníaca horrível que intencionalmente invade nosso ser. Mas elas não são nada disso. Quando sentir raiva, apenas observe a raiva, não a causa da raiva. Ou seja, não olha para trás causalmente, olha para a raiva direta. Porque as pessoas às vezes falam, vou observar minha raiva, elas fazem terapia, entende? Elas falam conteúdo, vou entender porque aconteceu. Eu estou com raiva, porque ontem, e assim por diante. Não é isso. É olha a raiva direto naquilo que está acontecendo.
Então, o Lama tem uma chave, que é o conteúdo não importa. Então, o conteúdo não importa. Olha direto. Não é o conteúdo da raiva. Não é a história. Então, não é a causa da raiva ou o seu resultado. Apenas a emoção da raiva. O seu resultado também, porque pode ser que você esteja só com respiração afobada. Mas respiração afobada é respiração afobada, não é raiva. Entende? Então, tenta olhar para a raiva. Não acho. Ao encarar a sua raiva, você descobrirá que não há nada que você possa apontar e dizer, aqui está a minha raiva. E a compreensão de que não há absolutamente nada ali é o que é chamado de amanhecer da sabedoria. Então, sabedoria é percepção da vacuidade. Então, eu acho assim maravilhoso, né? Esse é o resumo da visão. Aí, por fim, só para a gente gerar a motivação para treinar isso até o fim disso, olha como é que o Lama coloca assim, as coisas. O Lama é uma citação que... Essa citação acho que é mais, só para terminar, assim, é a citação mais importante que eu já ouvi do Lama. Estou botando isso com um sorriso por trás, né? Vocês entendem? Mas é a mais importante que eu ouvi do Lama. É a citação que mais me tocou. Assim, eu ouvi ela pessoalmente umas 3 vezes, porque o Lama fala sempre mais ou menos desse mesmo modo. Assim. Às vezes ele fala fila de seres, às vezes ele fala atrás de nós, mas eu acho muito bonito. E ele diz a conexão dessa visão de sabedoria para a compaixão, né? Gerando motivação. Então, se a gente não tiver essa vontade, a gente não vai avançar nesses pontos, porque esses pontos eles vão parecer complexos, a gente não vai se apaixonar pelo Nagarjuna. Eu acho que Nagarjuna a gente não sabe direito a cara dele, né? Mas já que dá para escolher, Nagarjuna era apaixonável, assim, apaixonante. Então a gente não vai, se não tiver motivação, a gente não vai seguir nesse caminho, né? Então o Lama Santini diz assim: eu acho justo a gente pensar que atrás de cada um de nós tem uma fila de pessoas que só nós vamos poder ajudar. Que o Dalai Lama não vai ajudar, porque a pessoa não dá muito bola para o Dalai Lama, que o Lama Santini não vai ajudar, mas que ela toma café com nós, é um pouco assim, e ela observa a nossa vida. Sabe quando você faz uma viagem, você acha que a pessoa não soube e ela sabe? Ela está vendo? Ela fala, e aquela viagem? Aí você fala, como é que você soube? Então ela está vendo. Então se você fizer a viagem do Prajnaparamita, ela pelo menos pergunta, o que é o Prajna? O que é Nagarjuna? Pelo menos ela vai falar Nagarjuna. Por vidas ela não falou essa palavra. Nessa vida ela vai falar Nagarjuna. Nossa, isso assim, os Budas por vidas não teve esse momento, né? Então, aí o Lama diz assim, então, ou seja, se tem uma fila de seres que só nós vamos poder ajudar, então é melhor ir praticando. Praticar significa não só chegar nesse ponto de sabedoria, mas poder voltar a olhar os mundos kármicos onde a gente andava. Hoje a gente se libera numa visão sem fixação, encontra o espaço e aí volta no lugar onde a gente não viu o espaço, mas é que agora a gente vê. E vê quem não vê. E aí ajuda a pessoa a ver. Então o Lama diz, mas poder voltar a olhar os mundos kármicos onde a gente andava, agora com um olhar aberto, o olhar do Prajna. De tal modo que a gente encontra uma linguagem para fazer as pessoas entenderem o espaço livre da mente delas, enquanto elas estão no meio daquilo mesmo que é onde elas podem estar. Se a gente pretender que as pessoas saiam do mundo onde elas estão para então começar a prática, isso é muito difícil. Além do mais, isso não é Cherenzi. Cherenzi é justamente o caminho começa onde a pessoa está, na confusão onde ela está, ali mesmo. Não é tirando a confusão. Tirando a confusão, não tem graça. Essa é a visão do Prajnaparamita. Uma vez, quando eu estava sofrendo do fim do namoro, eu escrevi um e-mail do Lama Santini. O Lama mandou toda assim, uma resposta maravilhosa. No fim, estava assim, os bodhisattvas vão seguir com uma chuva contra eles. Uma chuva de canivetes abertos. Aí ele disse, senão não tem graça. Entende? É uma chuva de canivetes abertos, ou seja, só passa se você tiver o Prajnaparamita. Senão você vai tomar canivetada, assim. Então a gente está nessa chuva de canivetes abertos. Isso se chama samsara. Não tem como atravessar morte, doença, vai tudo colapsar. A gente vai precisar abrir esse olhar destemido para ir em direção aos canivetes abertos. Não é fugir deles. E a gente vai fazer o que? Atravessar o sofrimento, passando nele, não desviando dele, no meio dele. Porque a gente tem a confiança de que ele é o quê? Vazio, não tem aquilo que a gente achava que tinha.
Não tem mágoa na mágoa, não tem trauma no trauma, não tem questão. As pessoas hoje vivem com questões, não é? Eu tô com uma questão. Não tem questão na questão, entendeu? Não tem obstáculo no obstáculo. Não, aquilo é vazio de si mesmo, aquilo tem só espaço não reconhecido. Então também não tem mãe na mãe, não tem inimigo no inimigo. E isso é um mantra que a gente tem que repetir para nós mesmos. Tenta escrever um e-mail para o Lama Santen com isso. Lama, eu tô com um inimigo que não é inimigo. E eu tô com uma questão que não é questão. O e-mail se autolibera. Eu tô com uma dúvida que não chega a se consolidar no espaço livre da minha mente, porque eu não fico o tempo inteiro com essa dúvida. Mas enfim, eu tô com uma dúvida. E assim por diante. Então, se vocês mantiverem a visão mesmo é o guru, né? A visão não é... A visão mesmo é o Buda. A visão mesmo é onde a gente deveria tomar o refúgio. Então, não é o Lama Santen. Né? O Lama Santen é a ponte para essa visão, mas essencialmente a gente vai tomar refúgio nessa visão, ou seja, na natureza das coisas que é vazia. Se a gente tiver essa confiança, todos os lugares têm aparências. Então, é assim em todos os lugares. Não porque o budismo precisa invadir lá, é porque é assim lá mesmo. Então a gente toma refúgio na realidade, daí a gente não tem como se perder mais. Então eu acho lindo assim, essa conexão que o Lama faz entre a gente poder fazer isso e entender que tem pessoas que vão se abrir porque vai abrir para nós. Tem pessoas, pessoal, que só comeram queijo de um tal tipo porque a gente comeu primeiro, sabe? Daí a gente deu o queijo para elas, elas comeram. Aí elas falam, ai que bom queijo desse tal tipo. Então comam o queijo do Nagarjuna, entende? E logo passem adiante, porque tem pessoas que estão esperando por você, é isso. Por incrível que pareça. Então, avancem, assim, vocês vão ver, vocês avançam um pouquinho, todo mundo avança junto, é incrível, não tem como avançar sozinho. Você vai, faz mais um passo, todo mundo ajuda, até o ponto que você não sabe que quem deu o passo foi o outro ou você. Aí você não sabe mais quem está avançando em quem, mas está todo mundo avançando. O que importa é que o mundo se ilumine, entende? Como diz o Trungpa, sociedade iluminadas. Então não importa tanto quem está fazendo esse passo, mas a gente vai se confundir, daqui a pouco a gente não sabe, foi o Lama que mudou os ensinamentos, ou eu que comecei a entender melhor. O Lama, você está sendo mais claro agora, ou eu que estou abrindo a visão, né? Ou fui eu que abri a visão, ou foi o SEB São Paulo que começou a abrir isso na Sangha? Foi a Giane que indicou esse livro, ou fui eu que indiquei? Ou foi o Denilson que indicou? Essa mente é coletiva da sabedoria, ela é aberta, ela é o espaço, então a gente vai aprender com o espaço, com a vida. Então não vai ter tanta separação. Daí não tem nem como se achar. Eu queria poder me achar, mas fica cada vez mais difícil, porque a coisa toda ela vem de todos os cantos, as lucidezas começam a invadir de todos os cantos, né? Então tudo vira exemplo. Então minha sugestão é que vocês gerem muitos exemplos de coemergência, vacuidade e luminosidade, contem uns para os outros dos exemplos e convençam o Denilson e todo mundo da Sangha a estudar o Prajnaparamita toda semana em Campinas. Tá bom? Vocês estudem sem medo, vocês peguem a apostila e comecem a ler. Não precisa entender nada, é só ler. Leiam o Sutra do Coração inteiro, façam um pouquinho do mantra, depois leiam um pouquinho da apostila e dediquem e foge, vai embora. Assim. Mas não precisa entender nada, é só gerar uma acumulação infinita do Sutra do Coração, de ler toda semana e fazer o mantra toda semana, mesmo que não signifique nada no começo. Mas você está falando o quê? Um gate gate para gate para sangate putso. Isso é melhor do que tudo que a gente fala. Então não precisa nem entender, só fala. Esse momento de você poder fazer uma coisa que você não entende já é uma abertura. Porque todas as coisas que a gente faz, a gente entende mais ou menos. Então faça uma coisa que vocês não entendem nada. Se vocês fizerem algo que vocês não entendem mesmo, que vem do Guru Rinpoche, sei lá de onde, já é uma abertura. Que porra que você está fazendo? Juntando as mãos, fazendo um tibetano que você não entende? Significa que você já está nascendo como alguém que é sei lá quem, né? Porque isso nenhum marido faz isso. Nenhum empresário vai sentar assim. Isso não orna com o nosso mundo. Entendeu? Então a gente precisa de botar coisas que não ornam com o nosso mundo. Porque o nosso mundo ele vai ter que ser explodido. Entende? O Om Gate Gate para Gate para Sangate não orna. O Nagarjuna, sei lá o quê, Madhyamika, com a tetralema, isso não casa com coisa alguma, não consigo nem contar para minha mãe isso direito. Então, se abram para essa coisa misteriosa que é o Prajnaparamita, se apaixonem por não entender o Prajnaparamita e não entender cada vez mais profundamente e não parar de não entender todas as semanas, assim. E vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. E convençam a Sangha a abrir o espaço. Porque a Sangha não abre por autocentramento. Porque alguém diz assim, eu não sei, para mim é muito difícil. Mas, pessoal, os seres estão querendo o Prajnaparamita. Então, abram o horário algum dia, não, sem pressão. Estou dizendo assim, indefinidamente, sem paciência. Assim. Pensem assim, em algum momento vocês vão abrir. Quando vocês abrirem, vocês vão abrir.
Quando vocês estiverem abrindo, é um momento que vocês vão abrir. Então, por que não amanhã? Entende? No dia que vocês abrirem o estudo, não vai ser um dia especial, não vai ter arco-íris e não vai ter um recado, um e-mail do Lama Sandin. Abram hoje o estudo. Então não vai ter nada. Vai ser um dia que você só vai escolher abrir. Então, não tem nada te impedindo. Né? Então eu agradeço assim, a presença de vocês. Eu sei que é cansativo, né, um pouco assim, a coisa de ficar ouvindo uma pessoa, né? Mas eu espero que alguma coisa tenha ficado. E uma dica, assim, para o cotidiano é evitar costurar, evitar congelar, evitar concluir. Toda vez que vocês praticarem, toda sexta-feira, não dizer que foi uma semana ruim, não dizer que foi uma semana... Evitar congelar, né? Aí vocês vejam tudo como brincadeiras que foram construídas de modo coemergente, e aí vai ficar muito mais leve, assim, a vida. Assim. A gente vai O ponto todo aqui, a minha motivação é deixar difícil para vocês falarem sério amanhã. Eu estou com uma questão. Se ficar mais difícil, se vocês falarem isso meio que rindo, ou se vocês tiverem um mérito de alguém na sanga rir de vocês, porque foi exatamente o que o Nagarjuna, né? Se ficar difícil para vocês serem sérios em alguma coisa, eu fico feliz, assim, né? Uma motivação de, assim, é isso, a gente tem que começar a rir quando a gente diz, eu estou num momento de crise, eu estou ansioso. O que eu me refiro? Entende? Não tem nada, entende? Eu estou escolhendo olhar assim, então acorda, entende? Então, entre vocês podem, assim, se vocês tiverem, né, liberdade, a pessoa começa a falar alguma coisa. Diz que o Lama Santa faz isso para Raquel, às vezes. Esse é o melhor jeito de liberar os problemas. Daí, se não funcionar, daí você entra no problema. Mas o melhor jeito é a pessoa... Ai, Ibizeve. A pessoa... O quê? Isso. Essa é a melhor coisa. Aí não funcionou, a pessoa assim, que você tá louco? É o seguinte, aí isso tudo bem, entra ali, vamos lá, né? Vamos ter uma conversa de 3 horas. Mas experimentem fazer isso. Então, eu queria agradecer a Sangha toda por tornar isso aqui possível. Eu queria agradecer também ao Lama Sandin por, né, invadir vários lugares do Brasil e tornar possível da gente poder sentar e poder falar sobre alguma coisa, assim, no mínimo profundidade. E convidar vocês a ver o Prajnaparamita como uma coisa que é feita para nós. O Nagarjuna não foi um ser distante. O Nagarjuna foi o nosso pai, nosso irmão, brotherzaço, assim. Ele não finge que não é com você, entende? Se você ganhasse uma herança sua, com o seu nome, escrito assim, Guilherme Queda, o seu nome, ele registrado para você, de uma mansão cheia de quartos maravilhosos, com vista para o céu, vocês não iam ver amanhã? E vocês não iam achar que é para você? Vocês não iam se alegrar só de receber a chave? Então, tá aqui a chave, entende? É o Prajnaparamita. Então não tem por que a gente não achar que é para nós, e não tem por que a gente não ir lá e abrir, entende? E abrir o quê? Abrir todas as aparências. Essa mansão, ela está em cada e qualquer lugar de pessoa e ser e situação. Qualquer situação serve. A chave é o Prajnaparamita. Aquilo mesmo onde não tinha céu vai ter. A gente vai rir exatamente onde a gente está chorando, não em outro lugar. Então essa mansão, ela está já não só num lugar, em todos. É melhor do que uma mansão. E o céu não é um céu com uma vista de uma mansão que dá até para dar problema, porque aí entra muito sol e dá, quando vê essa mansão, é um problema. Daqui a pouco você fala assim, que merda que eu ganhei essa mansão, né? Não, o céu é o céu da mente, ou seja, infinita felicidade além do samsara. É muito melhor do que uma mansão. Então, com certeza, a gente ficaria feliz de receber uma herança dessa, né? Juro por Deus, com certeza. Eu estou falando aqui, parece metafórico, né? Mas se realmente acontecesse com alguém, a pessoa, quando você vê, a pessoa está pulando, assim. Ela assim, meu Deus, olha as fotos do que eu recebi. Pois é, as fotos do que a gente recebeu são as imagens do Buda, são as fotos do céu, são as fotos dos mestres. Tá tudo aberto, entende? Então, sim, você só não vai seguir isso se você achar que não é para você, que é uma coisa do budismo, eu não tenho nada a ver com isso. E se você achar que não, assim, não dá para fazer, dá, tem a chave. E a chave, num certo sentido, como ela é Vajra, ela está no nosso bolso. E não tem nem como você negar a chave, devolver. Vocês entendem? A natureza de Buda está conosco, não tem como devolver. Isso é um lama que diz. É bonito, né?